Biblioteca da Meia-Noite. Um livro escrito por Matt Haig. A Biblioteca da Meia-Noite é um romance incrível que fala dos infinitos rumos que a vida pode tomar e da busca incessante pelo rumo certo. Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido. Neste lugar entre a vida e a morte, e graças à ajuda de uma velha amiga, Nora pode, finalmente, se mudar para a Austrália, reatar relacionamentos antigos, ou começar outros. Ser uma estrela do rock, uma glaciologista, uma nadadora olímpica, enfim, as opções são infinitas. Mas será que alguma dessas outras vidas é realmente melhor do que a que ela já tem? Em A Biblioteca da Meia-Noite, Nora Seed se vê exatamente na situação pela qual todos gostaríamos de poder passar. Voltar no tempo e desfazer algo de que nos arrependemos. Diante dessa possibilidade, Nora faz um mergulho interior viajando pelos livros da Biblioteca da Meia-Noite até entender o que é verdadeiramente importante na vida e o que faz, de fato, com que ela vale a pena ser vivida. As prateleiras móveis. As prateleiras de ambos os lados de Nora começaram a se mover. Elas não mudavam de ângulo, apenas deslizavam na horizontal. Talvez não fossem nem as prateleiras que estivessem se deslocando, e sim os livros, mas não era óbvio por que motivo nem como. Não havia um mecanismo visível fazendo aquilo acontecer, e nenhum som nem evidência visual de livros caindo no fim, ou no início, da prateleira. Os volumes deslizavam em graus variados de lentidão, dependendo da prateleira onde estavam, mas nenhum se movia depressa. O que está acontecendo? O rosto da senhora El ficou rijo, e sua postura, ereta, o queixo se recolhendo um pouco junto ao pescoço. Ela deu um passo em direção a Nora e juntou as mãos. Chegou a hora de começar, querida. E eu posso saber o que vai começar? Cada vida contém muitos milhões de decisões. Algumas grandes, algumas pequenas. Mas cada vez que uma decisão é tomada em detrimento de outra, os resultados são diferentes. Ocorre uma variação irreversível, o que, por sua vez, leva a outras variações. Esses livros são portais para todas as vidas que você poderia estar vivendo. O quê? Você tem tantas vidas quanto tem possibilidades. Há vidas em que você toma diferentes decisões. E essas decisões levam a resultados distintos. Se tivesse feito apenas uma coisa de maneira diferente, você teria uma história de vida diferente. E todas existem na Biblioteca da Meia-Noite. Todas são tão reais quanto esta vida. Vidas paralelas? Nem sempre paralelas. Algumas são mais perpendiculares. Então, você quer viver uma vida que poderia estar vivendo? Quer fazer algo de um jeito diferente? Existe alguma coisa que queira mudar? Você fez algo errado? Essa era fácil. Sim, tudo. A resposta pareceu dar coceira no nariz da bibliotecária. A senhora El rapidamente pegou o lenço de papel que estava enfiado na manga do suéter de gola alta. Levou-o ao rosto e espirrou nele. Saúde, disse Nora, vendo o lenço desaparecer das mãos da bibliotecária assim que terminou de usá-lo, por meio de alguma mágica estranha e higiênica. Não se preocupe. Lenços são como vidas. Há sempre mais. A senhora El retomou sua linha de raciocínio. Fazer uma coisa de maneira diferente é, com frequência, o mesmo que fazer tudo de maneira diferente. Ações não podem ser desfeitas dentro de uma existência, não importa o quanto se tente. Mas você não está mais dentro de uma existência. Você deu um pulinho do lado de fora, por assim dizer. Esta é sua oportunidade, Nora, de ver como as coisas poderiam ser. Isso não é real, pensou Nora. A senhora El pareceu saber o que ela estava pensando. Ah, é real. Sim, Nora Seed. Mas não é bem a realidade como você a compreende. Na falta de uma palavra melhor, aqui é o intervalo. Não é vida. Não é morte. Não é o mundo real num sentido convencional. Mas também não é um sonho. Não é uma coisa nem outra. É, em suma, a Biblioteca da Meia-Noite. As prateleiras que se moviam devagar pararam. Nora notou que em uma delas, à sua direita, na altura do ombro, havia um grande espaço vazio. Em todas as outras superfícies das prateleiras ao seu redor, os livros estavam juntinhos, lado a lado. Mas ali, deitado na prateleira fina e branca, havia um único livro. E aquele volume não era verde como os demais. Era cinza. Tão cinza como a pedra da fachada do prédio que ela avistara através da névoa. A senhora El pegou o livro da prateleira e o entregou a Nora. Seu ar era de satisfação, e sua expressão, de expectativa positiva, como se tivesse acabado de dar a Nora um presente de Natal. Enquanto estava sendo segurado pela senhora El, ele parecia ser leve, mas era bem mais pesado do que aparentava. Nora começou a abri-lo. A senhora El fez que não com a cabeça. Você precisa sempre esperar pela minha permissão.
Por quê? Cada livro aqui, cada livro nesta biblioteca inteira, menos um, é uma versão da sua vida. Esta biblioteca é sua. Está aqui para você. Veja bem, a vida de cada pessoa poderia ter tido infinitos desfechos. Esses livros nas prateleiras são sua vida. Todos começando a partir do mesmo ponto no tempo. Agora, meia-noite, terça-feira, 28 de abril. Mas essas possibilidades de meia-noite não são iguais. Algumas são similares, outras, bem diferentes. Isso é loucura, disse Nora. Menos um? Este aqui? Nora inclinou o tomo cinza pedra para trás. Elm. A senhora El arqueou uma sobrancelha. Sim, este é algo que você escreveu sem nunca ter que digitar uma palavra. O quê? Este livro é a fonte de todos os seus problemas, e também a solução para eles. Mas que livro é este? O título dele, querida, é o Livro dos Arrependimentos. O Livro dos Arrependimentos. Nora ficou olhando fixamente para ele. E conseguia ver agora. O pequeno título gravado na capa. O Livro dos Arrependimentos. Cada arrependimento que você já teve, desde o dia do seu nascimento, está registrado aqui, disse a senhora El, batendo com o dedo na capa. Eu lhe dou permissão para abri-lo agora. Como o livro era muito pesado, Nora se sentou no chão de pedra, com as pernas cruzadas, para abri-lo. Então começou a folheá-lo. O livro era dividido em capítulos, organizados cronologicamente por seus anos de vida. 0, 1, 2, 3, até 35. Os capítulos ficavam bem mais extensos conforme o livro avançava, ano a ano. Mas os arrependimentos que ela acumulou não estavam relacionados especificamente àquele ano em questão. Arrependimentos ignoram a cronologia. Eles flutuam. A sequência dessas listas muda o tempo todo. Tá? Faz sentido. Acho. Ela rapidamente se deu conta de que eles variavam do mais insignificante e corriqueiro. Eu me arrependo de não ter feito exercícios físicos hoje. Ao mais significativo, eu me arrependo de não ter dito ao meu pai que o amava antes de ele morrer. Havia arrependimentos de fundo contínuos, que se repetiam em várias páginas. Eu me arrependo de não ter continuado nos labirintos, porque deixei Joe na mão. Eu me arrependo de não ter continuado nos labirintos, porque frustrei a mim mesma. Eu me arrependo de não ter feito mais pelo meio ambiente. Eu me arrependo do tempo que passei nas redes sociais. Eu me arrependo de não ter ido para a Austrália com a Izzy. Eu me arrependo de não ter me divertido mais quando era mais jovem. Eu me arrependo de todas aquelas discussões com o meu pai. Eu me arrependo de não ter trabalhado com animais. Eu me arrependo de não ter feito faculdade de geologia em vez de filosofia. Eu me arrependo de não ter aprendido a ser uma pessoa mais feliz. Eu me arrependo de me sentir tão culpada. Eu me arrependo de não ter continuado a aprender espanhol. Eu me arrependo de não ter escolhido as matérias de ciências no meu A-Levels. Eu me arrependo de não ter me tornado glaciologista. Eu me arrependo de não ter me casado. Eu me arrependo de não ter me inscrito no mestrado em filosofia em Cambridge. Eu me arrependo de não me manter saudável. Eu me arrependo de ter me mudado para Londres. Eu me arrependo de não ter ido a Paris para dar aula de inglês. Eu me arrependo de não ter terminado o livro que comecei a escrever na faculdade. Eu me arrependo de ter me mudado de Londres. Eu me arrependo de ter um emprego sem perspectivas. Eu me arrependo de não ter sido uma irmã melhor. Eu me arrependo de não ter tirado um ano sabático depois de me formar na faculdade. Eu me arrependo de ter desapontado meu pai. Eu me arrependo de dar mais aulas de piano que tocar. Eu me arrependo do meu caos financeiro. Eu me arrependo de não morar no campo. Alguns arrependimentos eram um pouco mais apagados que outros. Um arrependimento mudou de praticamente invisível para bold e vice-versa, como se estivesse piscando bem diante de seus olhos. O arrependimento era: eu me arrependo de não ter filhos ainda. Esse é um arrependimento que às vezes existe. Outras, não, explicou a senhora El, lendo sua mente de novo, de algum modo. Alguns desses aí, dos 34 anos em diante, no capítulo mais extenso ao fim do livro, havia um bocado de arrependimentos específicos sobre Dan. Esses eram bem fortes e nítidos, e soavam em sua cabeça como o acorde fortíssimo e constante de um concerto de Haydn. Eu me arrependo de ter sido cruel com Dan. Eu me arrependo de ter terminado com Dan. Eu me arrependo de não morar num pub no campo com Dan. Enquanto olhava para baixo, para as páginas, ela pensava agora no homem com quem quase havia se casado.
sobrecarga e arrependimento. Ela havia conhecido Dan quando morava com Izzy em Tooting. Sorriso largo, barba curtinha, o visual de um veterinário de programa de televisão. Divertido, curioso. Ele bebia um bocado, mas sempre parecia imune a ressacas. Havia estudado história da arte e colocado seu profundo conhecimento de Rubens e Tintoretto a serviço de seu cargo de chefe de relações públicas de uma marca de barras de proteína. Mas Dan tinha um sonho, e seu sonho era ser dono de um pub no campo. Um sonho que queria compartilhar com ela. Com Nora. E o entusiasmo dele a contagiou. Ficou noiva, mas, de repente, se deu conta de que não queria se casar com ele. Bem no fundo, tinha medo de acabar como a mãe. Não queria replicar a vida conjugal dos pais. Ainda olhando fixamente para o livro dos arrependimentos, ela se perguntou se seus pais algum dia tinham sido apaixonados um pelo outro. Ou se eles se casaram porque o casamento era um passo natural a se dar no momento apropriado, com a pessoa mais próxima disponível. Uma brincadeira em que você agarrava a primeira pessoa que conseguisse quando a música parasse. Ela nunca tinha sentido vontade de brincar daquilo. Bertrand Russell escreveu que temer o amor é temer a vida, e quem teme a vida já está a meio caminho da morte. Talvez aquele fosse seu problema. Talvez ela estivesse simplesmente com medo de viver. Mas Bertrand Russell experimentou mais casamentos e casos amorosos que pratos de comida, então talvez não fosse a pessoa mais indicada para dar conselhos. Quando sua mãe morreu 3 meses antes do casamento, a dor de Nora foi imensa. Embora ela tivesse sugerido que adiassem a cerimônia, isso não aconteceu, e o luto de Nora se misturou à depressão, à ansiedade e à sensação de que sua vida tinha saído do controle. O casamento parecia de tal forma um sintoma dessa sensação caótica, que ela se sentiu amarrada a um trilho de trem, e a única maneira de soltar as cordas e se libertar era pular fora. No entanto, a bem da verdade, ter ficado em Bedford e permanecido solteira, e ter deixado Izzy na mão com os planos delas para a Austrália, e ter começado a trabalhar na teoria das cordas, e ter adotado um gato, tudo havia parecido o oposto de liberdade. Ah, não, disse a senhora El, interrompendo os pensamentos de Nora. Isso é demais para você. E, de repente, ela estava outra vez tendo todo aquele sentimento de culpa. Toda aquela dor de ser uma decepção na vida das pessoas e até na dela mesma. A dor da qual havia tentado fugir menos de uma hora atrás. Os arrependimentos começaram a se aglomerar. Na verdade, enquanto olhava para as páginas abertas do livro, a dor era ainda maior do que tinha sido ao andar sem rumo pelas ruas de Bedford. A força de todos aqueles arrependimentos, emanando simultaneamente do livro, estava se tornando uma agonia. O peso de culpa, de remorso e de magoa, grande demais. Ela se inclinou para trás sobre os cotovelos, deixou o livro cair e fechou os olhos com força. Quase não conseguia respirar, como se mãos invisíveis apertassem seu pescoço. Faz isso parar. Feche o livro agora, instruiu a senhora El. Feche o livro. Não apenas os olhos. Feche o livro. Você precisa fazer isso sozinha. Então, Nora, sentindo como se estivesse prestes a desmaiar, sentou-se de novo e colocou a mão sob a capa. Parecia ainda mais pesada agora, mas ela conseguiu fechar o livro e suspirou de alívio. Toda a vida começa agora. E aí, a senhora El estava de braços cruzados. Embora tivesse uma aparência idêntica à da senhora El que Nora conhecia de longa data, sua atitude era sem dúvida um pouco mais brusca. Era a senhora El, mas, também, de certo modo, não a senhora El. Era um tanto confuso. E aí? O quê? Perguntou Nora, ainda ofegante, ainda aliviada por não sentir mais a intensidade de todos os seus arrependimentos ao mesmo tempo. Que arrependimento se destaca? Que decisão você gostaria de reverter? Que vida gostaria de experimentar? Foi exatamente isso que ela disse. Experimenter. Como se aqui fosse uma loja de roupa, Nora pudesse escolher uma vida com a mesma facilidade com que escolhia uma camisa de malha. Parecia uma brincadeira de mau gosto. Aquilo foi muito agoniante. Eu tive a sensação de que ia morrer asfixiada. Por que isso? Quando Nora olhou para cima, notou as luzes pela primeira vez. Eram lâmpadas penduradas em fios presos ao teto, que parecia um teto como outro qualquer, num tom de cinza bem claro. A única diferença era que não chegava a nenhuma parede. Assim como o chão, o teto se estendia infinitamente. Isso é porque existe uma grande probabilidade de que sua vida antiga tenha acabado. Você queria morrer e talvez vá morrer. E vai precisar de algum lugar para ir. Um lugar para pousar. Uma outra vida. Então, você tem que pensar bem. Esta biblioteca é chamada de Biblioteca da Meia-Noite, porque toda vida nova oferecida aqui se inicia neste instante. A meia-noite. O começo é agora. De todos esses futuros. É isso que aqui é. É isso que seus livros representam. Cada outro presente imediato e futuro em andamento que você poderia ter tido. Então não tem nenhum passado aqui? Não. Apenas a consequência deles. Mas esses livros também já estão escritos. E eu sei quais são todos eles. Só que não são para você ler. E quando cada vida acaba,
Pode ser em segundos. Ou horas. Ou, quem sabe, dias. Meses. Se você tiver encontrado uma vida que realmente queira viver, então poderá vivê-la até morrer de velhice. Se quiser muito mesmo continuar numa vida em particular, não precisa se preocupar. Vai ficar nela como se sempre tivesse estado lá. Porque, em um universo específico, você sempre esteve lá. O livro nunca será devolvido à biblioteca, por assim dizer. Ele deixa de ser um empréstimo e passa a ser um presente. Assim que você decidir que quer aquela vida, que a quer de verdade, então tudo que existe na sua cabeça agora, inclusive esta biblioteca da meia-noite, acabará se tornando uma lembrança tão difusa e intangível que se perderá na memória. Uma das lâmpadas penduradas acima delas piscou. O único perigo que existe, prosseguiu a senhora El, de um jeito mais sinistro, é enquanto você está aqui. Entre vidas. Se perder a vontade de continuar, isso afetará sua vida raiz, sua vida original. O que poderia levar à destruição deste lugar. Você deixaria de existir para sempre. Estaria morta. E então perderia o acesso a tudo que está aqui. É isso que eu quero estar. Morta. Eu estaria morta porque quero. Por isso tomei aquela overdose. Eu quero morrer. Talvez. Ou talvez não. Afinal de contas, você ainda está aqui. Nora tentou assimilar aquilo. Então, como é que eu volto para a biblioteca? Se eu ficar presa numa vida pior que essa que acabei de deixar? Pode ser sutil, mas, assim que a decepção de uma expectativa frustrada for total e absoluta, você vai voltar para cá. Às vezes o sentimento chega de fininho. Outras, de supetão. Se nunca chegar, você ficará onde está e, por princípio, será feliz lá. Não poderia ser mais simples. Então, escolha algo que teria feito de outra maneira, e eu pego o livro para você. Ou melhor, a vida. Nora baixou o olhar para o livro dos arrependimentos, que jazia fechado no piso amarelo amarronzado. Ela se lembrou de uma conversa que teve um dia com Dan, tarde da noite, sobre o sonho dele de ser dono de um pequeno e pitoresco pub no campo. O entusiasmo dele tinha sido contagiante, e aquele quase havia se tornado o sonho dela também. Queria não ter deixado Dan, e que nosso relacionamento não tivesse acabado. Eu me arrependo de a gente não ter ficado junto e batalhado para realizar aquele sonho. Existe alguma vida na qual a gente ainda esteja junto? Existe, respondeu a S.R.A. Elm. Os livros da biblioteca começaram a se mover de novo, como se as prateleiras fossem esteiras rolantes. Agora, porém, em vez de se deslocarem lentamente como uma marcha nupcial, eles se moviam cada vez mais rápido, até não dar mais para vê-los como volumes separados. Apenas zumbiam, fluindo em torrentes de verde. Então, da mesma forma repentina, eles pararam. A senhora El agachou e pegou um volume da prateleira mais baixa à sua esquerda. O livro era de um dos tons mais escuros de verde. Ela o entregou a Nora. Era bem mais leve que o livro dos arrependimentos, mesmo tendo um tamanho parecido. De novo, não havia nada na lombada, mas um título pequeno gravado na capa, da mesma cor do livro. Dizia: Minha vida. Mas não é a minha vida. Ah, Nora, eles todos são vidas suas. O que eu faço agora? Você abre o livro e vai para a primeira página. Nora obedeceu. Muito bem, disse a senhora El, com minuciosa precisão. Agora leia a primeira linha. Nora baixou os olhos e leu. Ela saiu do pub e foi recebida pelo ar frio da noite. E Nora só teve tempo suficiente para pensar. Pub? Depois disso, já estava acontecendo. O texto começou a se mover em espiral, em câmera acelerada, tornando-se logo indecifrável, e ela se sentiu cada vez mais fraca. Não largou o livro de forma consciente. Mas, de repente, não era mais uma pessoa lendo o livro. E de repente não havia mais livro nenhum, nem biblioteca nenhuma. As 3 ferraduras. Nora se viu ao ar livre, num ambiente com ar puro. Mas, ao contrário de Bedford, não estava chovendo ali. Onde estou? Sussurrou para si mesma. Havia uma pequena fileira de casas geminadas pitorescas de pedra do outro lado da rua levemente em curva. Casas antigas e silenciosas, com as luzes apagadas, aninhadas na periferia de um vilarejo, antes de se fundir à quietude da paisagem campestre. Um céu limpo, uma extensão de estrelas pontilhadas, uma lua minguante, o aroma de campos verdejantes. O cheerier de corujas do mato. E, então, o silêncio de novo. Um silêncio que marcava a presença, que era uma força no ar. Estranho. Primeiro, ela estava em Bedford. Depois, naquela biblioteca esquisita. E, agora, aqui, nessa ruazinha adorável de vilarejo de interior. Isso tudo sem nem sair do lugar. Desse lado da rua, uma luz amarela vertia de uma janela baixa. Ela olhou para o alto e viu a placa de um pub, elegantemente pintada, rangendo de leve ao vento. Ferraduras sobrepostas sob palavras cuidadosamente escritas em itálico. As 3 ferraduras. À sua frente, havia um quadro de giz apoiado na calçada.
Ela reconheceu a própria letra, mais caprichada que nunca. As 3 ferraduras terça-feira, noite de quiz 20h30. A verdadeira sabedoria consiste em saber que nada se sabe. Sócrates, depois de perder nosso quiz. Esta aqui era uma vida em que ela usava 4 pontos de exclamação seguidos. Era, provavelmente, o que pessoas mais felizes e menos estressadas faziam. Um bom presságio. Olhou para a própria roupa. Uma blusa jeans de botão com as mangas dobradas até a metade do antebraço. Calça jeans e sapatos de salto Anabela. Nada que usasse em sua vida real. Ela se arrepiou toda por causa do frio. Obviamente não estava vestida para ficar tanto tempo ao ar livre. Havia 2 anéis em seu dedo anelar. A antiga aliança de noivado de Safira estava ali. A mesma que tinha tirado, entre tremedeiras e lágrimas, mais de um ano atrás, acompanhada de uma aliança de casamento de prata simples. Que loucura! Ela usava um relógio de pulso. Não digital, nesta vida. Um analógico fino e elegante, com numerais romanos. Era mais ou menos 1 minuto depois da meia-noite. Como isso está acontecendo? Suas mãos eram mais macias nesta vida. Talvez passasse creme para mãos. As unhas cintilavam com um esmalte clarinho. Sentiu um certo alívio ao ver o velho sinal na mão esquerda. Passos fizeram o cascalho Ranger. Alguém vinha em sua direção pelo acesso de carros. Um homem, visível sob a luz das janelas do pub e do poste de rua solitário. Um homem com bochechas rosadas, um bigode de keynesiano grisalho e um casaco impermeável. Parecia uma caneca Toby Jug, só que de carne e osso. Pelo andar lento e cuidadoso, devia estar ligeiramente bêbado. Boa noite, Nora. Volto na sexta, para ver o cantor folk. Dan disse que ele é bom. Nesta vida, ela provavelmente sabia o nome deste homem. Tó. É? Sim. Sexta-feira. Vai ser uma noite ótima. Pelo menos, a voz soava como a sua. Ela observou enquanto o homem atravessava a rua, olhando para a esquerda e para a direita algumas vezes, apesar da evidente ausência de trânsito, e desaparecia por uma ruela entre as casas em estilo cottage. Estava mesmo acontecendo. Era isto aqui. Esta era a vida do pub. Era o sonho realizado. Isso é tão estranho, disse ela, a voz invadindo a noite. Tão estranho. Um trio também saiu do pub. 2 mulheres e um homem. Sorriram para Nora ao passar. Da próxima vez a gente ganha, disse uma das mulheres. Exato, respondeu Nora. Sempre tem uma próxima vez. Ela andou até o pub e espiou pela janela. Parecia tudo vazio lá dentro, mas as luzes continuavam acesas. Aquele grupo devia ter sido o último a sair. O pub era bastante convidativo, aconchegante e cheio de personalidade. Mesas pequenas, vigas de madeira e uma roda de carroça presa à parede. Um carpete vermelho estampado e um bar forrado com painéis de madeira, exibindo uma variedade surpreendente de torneiras de cerveja. Ela se afastou da janela e viu uma placa um pouco além do pub, logo depois que a calçada dava lugar à grama. Nora foi rapidamente até lá e leu o que estava escrito. Litlevor dá as boas-vindas a motoristas cuidadosos, então ela notou que, centralizado no alto da placa, havia um pequeno brasão circundado pelas palavras Conselho do Condado de Oxford City. Nós conseguimos, sussurrou, suas palavras ecoando no ar campestre. Conseguimos mesmo. Esse era o sonho que Dan havia mencionado para ela, pela primeira vez, enquanto andavam à margem do Sena, em Paris, comendo macarons comprados no Boulevard Saint-Michel. Um sonho que não envolvia Paris, mas a Inglaterra rural, onde viveriam juntos. Um pub no campo em Oxford City. Quando o câncer da mãe de Nora voltou de maneira agressiva, atingindo os gânglios linfáticos e rapidamente colonizando o corpo, aquele sonho foi adiado, e Dan se mudou de Londres para Bedford com ela. A mãe ficou sabendo do noivado dele e planejou continuar viva pelo menos até o casamento. Ela morreu poucos meses antes. Talvez fosse esta. Talvez fosse esta vida. Talvez tivesse dado certo de primeira, ou de segunda. Ela se permitiu um sorriso apreensivo. Voltou pelo caminho de cascalho, dirigindo-se à porta lateral pela qual o homem bêbado e bigodudo de casaco impermeável havia saído pouco tempo atrás. Respirou fundo e entrou. Estava quente e silencioso. Ela se viu em algum tipo de hall de entrada ou passagem. Piso de terracota. Painéis de madeira até o meio da parede. Logo acima, papel de parede estampado com folhas de plátano. Ela percorreu esse pequeno corredor até o salão principal do pub, que já havia espiado pela janela, e deu um pulo quando, do nada, surgiu um gato. Era da raça burmês, elegante e magro, o pelo da cor do chocolate, e ronronava. Ela se abaixou e fez carinho nele, olhando o nome gravado na plaquinha presa à coleira. Voltaire. Um gato diferente. O mesmo nome. Ao contrário do seu querido gato malhado de pelo laranja, ela achava difícil que aquele Voltaire tivesse sido adotado. O gato continuava a ronronar. Oi, Volts número 2. Você parece feliz aqui. Será que somos todos tão felizes quanto você? O gato ronronou uma possível concordância e esfregou a cabeça na perna de Nora. Ela o pegou no colo e foi até o bar. Havia uma fileira de cervejas artesanais nas torneiras. Souts, cidras, paleales e IPAs. Vickers Favorite. Lost and Found. Miss Marple. Sleeping Lemons. Broken Dream. No balcão havia uma latinha de doações para Butterfly Conservation, uma organização sem fins lucrativos para a preservação das borboletas. Ela ouviu o tilintar de vidro, como se uma máquina de lavar louça estivesse sendo abastecida.
Nora sentiu a ansiedade lhe apertar o peito. Uma sensação familiar. Então um homem alto e magro de 20 e poucos anos, com uma camisa larga de rugby, surgiu por trás do balcão, não dando a menor bola para Nora enquanto recolhia os últimos copos usados e os colocava no lava-louças. Ele ligou a máquina e, em seguida, puxou o casaco que estava pendurado num gancho na parede, vestiu e pegou uma chave de carro. Tchau, Nora. Já arrumei as cadeiras e limpei todas as mesas. O lava-louças está ligado. Ah, obrigada. Até quinta. Isso, disse Nora, se sentindo como uma espiã prestes a ter sua verdadeira identidade revelada. Até. Um instante depois que o homem saiu, ela ouviu passos se aproximando de algum lugar nos fundos do pub, indo em direção à área com piso de terracota que ela havia acabado de transpor. E, então, ali estava ele. A aparência era diferente. A barba tinha sumido, e havia mais rugas ao redor dos olhos, além de olheiras. Ele trazia na mão um copo de cerveja preta quase vazio. Ainda lembrava um veterinário de programa de televisão. Só que depois de várias temporadas. Dan, disse ela, como se ele fosse algo que precisasse ser identificado. Como um coelho à margem da estrada. Só queria dizer que estou tão orgulhosa de você. Tão orgulhosa de nós. Ele a encarou, inexpressivo. Tava so desligando as chillers. Tenho que limpar as mangueiras amanhã. Faz 2 semanas que a gente não limpa. Nora não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Ela afagou o gato. Ah, sim. Certo. As mangueiras. Seu marido. Porque, nesta vida, era isso que ele era. Olhou ao redor. Para todas as mesas e para as cadeiras viradas em cima delas. Estava com uma camisa de malha desbotada do filme Tubarão. O Blake e a Sophie já foram embora? Nora hesitou. Teve a sensação de que ele se referia a pessoas que trabalhavam para os dois. Muito provavelmente, o jovem com a camisa larga de rugby era o Blake. Não parecia haver mais ninguém ali. Já, respondeu ela, tentando manter a naturalidade, apesar da bizarrice inerente às circunstâncias. Acho que sim. Deram conta de tudo direitinho. Beleza. Ela se lembrava de ter comprado a camisa de malha do Tubarão como presente de aniversário de 26 anos para ele. 10 anos atrás. As respostas de hoje foram muito engraçadas. Um dos times, o do Pet e da Jolie, achava que o Maradona era quem tinha pintado o teto da Capela Sistina. Nora sentiu enquanto fazia carinho no Waltz número 2. Como se tivesse alguma ideia de quem diabo eram Pet e Jolie. Mas, sejamos justos, o quiz foi bem difícil hoje. Vou tirar as perguntas de outro site da próxima vez. Tipo assim, quem sabe o nome da maior montanha na Cordilheira de Caraceladas quantas? Na Cordilheira de Karakorum? Perguntou Nora. É o K2. É óbvio que você sabe, disse ele. Um pouco brusco demais. Um pouco embriagado demais. É o tipo de coisa que você saberia. Porque, enquanto a maioria das pessoas era ligada em rock, você era ligada nas rocks das montanhas mesmo. E aí, disse ela. Eu fui integrante de uma banda. Literalmente. Uma banda, ela recordou então, da qual Dan havia odiado que ela fizesse parte. Ele riu. Nora reconheceu a risada, mas não gostou muito de ouvi-la. Tinha se esquecido de quantas vezes, durante o relacionamento deles, Dan ria das outras pessoas, principalmente de Nora. Enquanto estavam juntos, ela havia tentado não dar muita importância a esse aspecto de sua personalidade. Havia tantos outros aspectos. Ele tinha sido tão atencioso com sua mãe quando ela estava doente. E se sentia à vontade para falar de qualquer assunto, era tão cheio de sonhos para o futuro, era atraente e fácil de conviver. Era apaixonado por arte e sempre parava para conversar com pessoas em situação de rua. Ele se importava com o mundo. Uma pessoa é como uma cidade. Não se pode deixar que algumas áreas menos aprazíveis provoquem uma repulsa generalizada pelo todo. Pode ser que haja algumas partes das quais você não goste. Umas ruas e uns bairros perigosos. Mas as coisas boas fazem o todo valer a pena. Ele tinha ouvido vários podcasts chatos que achava que Nora deveria ouvir também. E ria de um jeito que a irritava. E fazia gargarejos barulhentos com enxaguante bucal. E, sim, ele monopolizava o edredom, e às vezes, era arrogante nas suas opiniões sobre arte, filmes e música. Mas não havia nada de explicitamente errado com ele. Só que, pensando bem, Dan nunca havia apoiado sua carreira na música. E a tinha alertado para o fato de que sua permanência nos labirintos aliada à assinatura do contrato com a gravadora seria algo ruim para sua saúde mental, e que seu irmão estava sendo um pouco egoísta. Mas, na época, Nora tinha visto aquilo mais como uma bandeira verde do que como uma bandeira vermelha. Seu raciocínio foi: ele se importava, e era bom ter alguém que se importasse, que não ligasse para a fama e futilidades, e que pudesse ajudar a navegar as águas da vida. E, então, quando ele a pediu em casamento, no bar do terraço da Osho Tower, em Londres, ela disse sim. E talvez tenha feito mesmo a coisa certa ao dizer sim. Dan avançou pelo salão, pousou o copo de cerveja por um instante e pegou o celular, procurando perguntas melhores para o quiz. Ela ficou se perguntando o quanto ele teria bebido naquela noite. E se o sonho de ser dono de pub tinha sido, na verdade, o sonho de ficar ingerindo um estoque ilimitado de bebidas alcoólicas. Como se chama um polígono de 20 lados? Não sei, mentiu Nora, não querendo arriscar uma reação semelhante à que enfrentará pouco antes. Ele guardou o celular no bolso. Mas a gente saiu no lucro. Todo mundo bebeu bastante. Nada mal para uma terça. As coisas estão melhorando. Pelo menos a gente tem alguma coisa a dizer no banco amanhã. Quem sabe eles aumentam o prazo do pagamento do empréstimo.
Ele olhou para a cerveja, girou o copo fazendo um pequeno redemoinho com ela, depois bebeu tudo de uma vez. Só tenho que pedir pro AJ mudar o cardápio do almoço. Ninguém em Littleworth quer comer beterraba listrada, salada de favas e panqueca de milho. Isso aqui não é a merda da Fitzrovia. E eu sei que eles até estão tendo uma boa saída, mas não acho que os vinhos que você escolheu sejam tão bons assim. Principalmente os Californianos. Ok. Ele se virou e olhou para trás. Cadê o quadro? O quê? O quadro de giz. Achei que tivesse trazido para dentro. Então era isso que ela tinha ido fazer lá fora. Não. Não. Vou fazer isso agora. Pensei que tinha te visto sair. Nora sorriu, na tentativa de disfarçar o nervosismo. Pois é, eu saí. Tive que. Fiquei preocupada com o gato. Não estava achando o Voltaire. Aí fui procurar lá fora e encontrei. Dan voltou para trás do balcão, se servindo de uma dose de uísque. Ele pareceu sentir que ela o estava julgando. É minha terceira dose só. Quarta. Talvez. É noite de quiz. Você sabe que eu fico nervoso quando ataco de mestre de cerimônias. E me ajuda a ser engraçado. Eu fui engraçado. Não fui? FOI. Muito engraçado. Totalmente hilário. Dan ficou sério. De repente. Vi você conversando com a Erin. O que ela falou? Nora não sabia ao certo qual seria a melhor forma de responder a essa pergunta. Nada demais. O de sempre. Você conhece a Erin. O de sempre. Eu não sabia que vocês já tinham se falado antes. Quer dizer, o de sempre que qualquer pessoa fala. Não o que a Erin diz sempre. Como o Will está? Muito bem, arriscou Nora. Ele mandou lembranças. Dan arreglou os alhas, surpreso. Sério. Nora não tinha a menor ideia do que dizer. Talvez Will fosse um bebê. Talvez Will estivesse em coma. Foi mal. Não. Ele não mandou lembranças. Desculpa. Eu não sei o que estou dizendo. Enfim. Eu vou. Vou lá pegar o quadro. Ela colocou o gato no chão e se dirigiu para fora de novo. Desta vez, reparou em algo que não tinha notado quando entrou. Um artigo do Oxford Times, emoldurado, com uma foto de Nora e Dan em frente ao Três Ferraduras. Dan estava com o braço apoiado nos ombros dela. Usava um terno que Nora nunca tinha visto. E ela, um vestido chique que nunca teria usado. Raramente botava um vestido em sua vida original. Donos de pub transformam sonho em realidade eles tinham, de acordo com a matéria, comprado o pub por uma bagatela, e em péssimo estado de conservação, e depois reformado com a ajuda de uma herança modesta, Dan, de suas economias e de empréstimos bancários. O artigo exibia uma história de sucesso, mas era de 2 anos atrás. Ela botou o pé na rua, se perguntando se seria possível julgar uma vida com base em apenas alguns minutos pós-meia-noite de uma terça-feira. Ou talvez só isso já fosse suficiente. O vento ficou mais forte, agigantando-se naquela rua tranquila de vilarejo. As rajadas empurraram o quadro pela calçada e quase o derrubaram. Antes de levantá-lo, Nora sentiu a vibração de um celular no bolso. Não tinha se dado conta da presença dele ali. Nora o tirou do bolso. Uma mensagem de texto de Izzy. Ela notou que a tela de fundo do celular era uma foto dela e de Dan, em algum lugar quente. Desbloqueou o telefone usando o reconhecimento facial e visualizou a mensagem. Era uma foto de uma baleia irrompendo do oceano, a espuma branca respingando no ar como um jato de champanhe. Era uma foto maravilhosa e Nora sorriu só de vê-la. Izzy estava digitando. Uma outra mensagem apareceu. Essa é uma das fotos que eu tirei do navio ontem. E outra. Mamãe Jubarte em seguida, outra foto. Agora 2 baleias, as corcovas rompendo a água. Com filhote a última mensagem também incluía emojis de baleias e ondas. Aquilo aqueceu o coração de Nora. Não só por causa das fotos, sem dúvida maravilhosas, mas pelo contato com Izzy. Quando Nora desistiu do casamento com Dan, Izzy havia insistido que fossem juntas para a Austrália. As duas tinham organizado todos os detalhes, feito planos de morar em Byron Bay e de conseguir emprego num dos cruzeiros de observação de baleias. As duas haviam compartilhado entre si vários vídeos de baleias Jubarte, na expectativa daquela nova aventura. Mas, então, Nora hesitou e acabou desistindo. Assim como tinha desistido da carreira na natação, e da banda, e do casamento. Mas, diferentemente dessas outras coisas, daquela vez não houve um motivo. Sim, ela estava trabalhando na teoria das cordas, e sim, sentia a necessidade de cuidar do túmulo dos pais, mas sabia que continuar em Bedford era a pior opção. E, mesmo assim, foi essa a opção que escolheu. Por causa de uma estranha e crescente sensação de que sentiria falta da sua cidade, aliada a uma depressão que lhe dizia que, em última análise, ela não merecia ser feliz. Que ela havia magoado Dan e que uma vida de chuva e depressão em sua cidade natal era seu castigo, e ela não tinha disposição nem cabeça nem, raios, energia para fazer nada. Então o que aconteceu foi que ela trocou a melhor amiga por um gato. Em sua vida real, ela não tinha brigado com Izzy. Nem nada tão dramático assim. Mas, depois que Izzy foi para a Austrália, as coisas haviam enfraquecido entre elas até que a amizade se transformou num rastro de vapor de curtidas esporádicas no Facebook e no Instagram, além de mensagens de feliz aniversário recheadas de emojis. Nora leu as conversas por texto antigas entre Izzy e ela, e se deu conta de que, embora mais de 15 mil quilômetros a separassem, tinham uma relação muito melhor nesta versão das coisas. Quando entrou de novo no pub, desta vez carregando o quadro, não havia sinal de Dan,
Então ela trancou a porta dos fundos e esperou um pouco, no hall de entrada, tentando descobrir onde ficava a escada, e sem saber ao certo se queria mesmo seguir o meio que marido, inebriado até o quarto deles no andar de cima. Ela encontrou a escada nos fundos, depois de passar por uma porta que dizia acesso restrito a funcionários. Assim que pisou no tapete bege de ráfia que se estendia até os degraus, logo depois do cartaz emoldurado de coisas que você aprende no escuro, um de seus filmes favoritos de Ryan Bailey, ao qual haviam assistido juntos no Odeon de Bedford, ela notou uma fotografia menor em um peitoril de janela pequeno e charmoso. Era uma foto do casamento deles. Preto e branco, tipo foto de jornal. Os dois saindo de uma igreja sob uma chuva de pétalas. Era difícil ver o rosto deles direito, mas ambos estavam rindo, um riso cúmplice, e pareciam, até onde uma foto é capaz de dizer alguma coisa, apaixonados. Ela se lembrou dos comentários que a mãe tinha feito sobre Dan. Ele é um bom rapaz. Você tem tanta sorte. Não o deixe escapar. Viu também o irmão Joe, com a cabeça raspada e aparentando uma felicidade genuína. Tinha uma taça de champanhe na mão e estava ao lado de Lewis, o desastrado banqueiro de investimentos que foi seu namorado por muito pouco tempo. Izzy estava lá, e Ravi também, parecendo mais um contador que um baterista, ao lado de uma mulher de óculos que Nora nunca tinha visto. Nora achou o quarto enquanto Dan estava no banheiro. Embora fosse evidente que eles tinham preocupações financeiras, a visita tensa ao banco confirmava isso. Não haviam economizado na hora de decorar o cômodo. Persianas com controle remoto. Uma cama larga e de aparência bem confortável. O edredom branquinho, limpinho e cheiroso. Havia livros em ambos os lados da cama. Em sua vida real, fazia pelo menos 6 meses que não havia um livro sequer na mesinha de cabeceira. Ela não tinha lido nada em 6 meses. Talvez nesta vida ela tivesse uma maior capacidade de concentração. Pegou um dos livros, Meditação para Iniciantes. Embaixo dele estava um exemplar da biografia de seu filósofo preferido, Henry David Thoreau. Também havia livros na mesinha do lado do Dan. O último que ela se lembrava de tê-lo visto lendo foi a biografia de Toulouse-Lautrec, o pequeno gigante. Mas, nesta vida, ele lia um livro de negócios intitulado De Zero à Esquerda Herói. Como ser bem-sucedido no trabalho, no jogo e na vida, e a última edição do The Good Pub Guide. Nora se sentia diferente no próprio corpo. Um pouco mais saudável, um pouco mais forte, mas tensa. Deu tapinhas na barriga e se deu conta de que, nesta vida, ela malhava um pouco mais. Sentia que o cabelo também parecia diferente. Na frente havia uma franja pesada, e, ao passar os dedos pelos fios, deu para perceber que o cabelo era mais comprido atrás. Sua mente estava um tanto anuviada. Ela devia ter tomado pelo menos 2 taças de vinho. Um instante depois, ouviu o som da descarga. Em seguida, de gargarejo. Um pouco mais barulhento que o necessário. Parecia. Você está bem? Perguntou Dan, quando voltou para o quarto. A voz dele, Nora percebeu, não era como ela se lembrava. Era mais vazia. Um pouco mais fria. Talvez fosse o cansaço. Talvez o estresse. Talvez a cerveja. Talvez o casamento. Talvez fosse alguma outra coisa. Era difícil lembrar, exatamente, como tinha sido o som da voz dele antes. Como ele mesmo tinha sido. Precisamente. Mas assim era a natureza da memória. Na faculdade, ela havia escrito um texto ao qual dera o título sucinto de Os Princípios da Memória Obesiana e da Imaginação. Thomas Hobbes considerava a memória e a imaginação quase a mesma coisa. E, desde que descobriu isso, Nora nunca mais teve total confiança em suas lembranças. Do outro lado da janela, o brilho amarelo da lâmpada do poste iluminava a desolada rua de vilarejo. Nora, você está estranha. Por que continua aí parada no meio do quarto? Está se preparando para deitar ou fazendo algum tipo de meditação de pé? Dan Ryu, S.E. Kendo Engrocado. Ele foi até a janela e fechou as cortinas. Depois, tirou a calça jeans e a colocou no encosto de uma cadeira. Nora ficou olhando fixamente para ele e tentou sentir a atração que um dia tinha sentido com tanta intensidade, o que pareceu exigir dela um esforço hercúleo. Ela não esperava por isso. A vida de cada pessoa poderia ter tido infinitos desfechos. Ele se jogou na cama, uma baleia mergulhando no mar. Pegou o De Zero à Esquerda Herói. Tentou se concentrar. Largou o livro. Pegou um laptop ao lado da cama. Enfiou um fone no ouvido. Talvez fosse ouvir um podcast. Eu só estou pensando numa coisa. Nora começou a se sentir fraca. Como assim so metade dessa estivesse ali? Ela se lembrou da explicação da senhora El sobre como a decepção de uma expectativa frustrada em uma vida a levaria de volta à biblioteca. Ela se deu conta de que seria totalmente estranho dividir a cama com um homem que não tinha visto nos últimos 2 anos. Ela viu a hora no relógio digital. 0h23. Ainda com o fone no ouvido, Dan olhou para ela outra vez. Aí, se você não quer transar hoje, é só dizer, tá? O quê? Quer dizer, eu sei que a gente vai ter que esperar mais 1 mês até você ovular de novo. A gente está tentando engravidar? Eu quero um bebê? Nora, qual é o problema? Por que está tão esquisita hoje? Ela tirou os sapatos. Não estou esquisita. Uma lembrança lhe veio à mente, associada à camisa de malha do tubarão. Na verdade, o que lhe veio à mente foi uma música. Beautiful Sky. O dia em que ela havia comprado a camisa do tubarão para o Dan foi o dia em que tinha tocado para ele uma música que criará para os labirintos. Beautiful Sky. Estava convencida, a melhor música que já havia composto. E, mais do que isso, era uma música alegre,
para refletir seu otimismo naquele momento de sua vida. Uma canção inspirada em sua nova vida com Dan. E ele a tinha escutado com uma indiferença que a magoara na época, e que ela teria confrontado, se não tivesse sido no aniversário dele. Dissera ele. É legalzinha. Ela se perguntou por que aquela memória havia ficado enterrada e ressurgido agora, como o grande tubarão branco na camisa desbotada. Outras coisas vinham agora à sua cabeça também. A reação exagerada dele quando ela havia lhe contado sobre um cliente da loja, Ash, o cirurgião e músico amador que ia de vez em quando à teoria das cordas para comprar partituras, que casualmente perguntou se ela queria sair para tomar um café algum dia. Óbvio que eu disse que não. Para de gritar. Pior ainda foi quando o responsável pelo departamento de artistas e repertório de um importante selo, ou melhor, um antigo selo boutique indie, tendo a Universal por trás, quis assinar com os Labyrinths. Dan tinha dito a ela que achava improvável que os dois fossem sobreviver como casal. Ele também tinha ouvido uma história horrorosa de um amigo de faculdade cuja banda fechou contrato com uma gravadora que acabou tirando tudo deles. E todos viraram alcoólatras desempregados, ou algo do gênero. Eu poderia levar você comigo, dissera ela na época. Vou colocar isso no contrato. A gente pode ir junto para todo canto. Foi mal, Nora, mas esse é o seu sonho, não o meu. O que magoava ainda mais, pensando retrospectivamente, era saber o quanto, antes do casamento, ela havia tentado transformar o sonho dele de um pub no campo em Oxford City em seu também. Dan sempre tinha dito que sua preocupação era com Nora. Ela vinha tendo ataques de pânico enquanto estava na banda, principalmente quando chegava perto do palco. Mas, pensando bem, aquela preocupação havia sido no mínimo um tanto manipuladora. Eu achei que você estivesse começando a confiar em mim de novo, dizia ele agora. Confiar em você? Dan, por que eu não confiaria em você? Você sabe por quê. Sei. Mentiu ela. Só quero ouvir de você. Ué, desde o lance com a Erin. Ela ficou olhando para o Dan como se ele fosse uma mancha de rochacha, na qual ela não conseguia ver nenhuma forma distinta. Aaron, a que falou comigo mais cedo? Será que eu vou ser castigado para sempre por um deslize idiota que dei quando estava bêbado? Na rua lá fora, o vento ganhava ainda mais força, uivando entre as árvores como se tentasse falar. Esta era a vida pela qual ela havia ficado se remoendo. Esta era a vida que ela havia se recriminado por não viver. Era nesta linha do tempo que ela achava que tinha se arrependido por não existir. Um deslize idiota, ecoou ela. Tá. 2. Estava se multiplicando. 2? Eu estava estressado. Você sabe. A pressão. Deste lugar. E eu estava muito bêbado. Você transou com outra mulher. E, pelo jeito, não está se esforçando muito para se redimir. Sério. Por que voltamos a esse assunto? A gente já passou por isso. Lembra do que o psicólogo disse. Sobre focar no ponto aonde a gente quer chegar, em vez de no ponto onde a gente já esteve. Já passou pela sua cabeça que talvez a gente não tenha sido feito um para o outro? O quê? Eu te amo, Dan. E às vezes você é uma pessoa muito legal. E você foi muito bom com a minha mãe. E a gente tinha. Quer dizer, a gente tem conversas ótimas. Mas, de vez em quando, você não sente que a gente passou do ponto onde deveria estar? Que a gente mudou? Ela se sentou na beirada da cama, no canto mais afastado dele. Em algum momento, você se sente um homem de sorte por eu estar na sua vida? Tem alguma noção de como cheguei perto de te deixar? 2 dias antes do casamento? Tem ideia de como você teria ficado arrasado se eu não tivesse aparecido na igreja? You. Isso é sério. Você se tem em alta conta mesmo, Nora. E não deveria ser assim? Quer dizer, todo mundo não deveria se ter em alta conta? O que tem de errado com o amor próprio? E, além do mais, é verdade. Em outro universo, você fica me mandando mensagens de WhatsApp dizendo que está arrasado sem mim, que se entregou à bebida. Mas, pelo jeito, você se entrega à bebida comigo também. Você me manda mensagens dizendo que sente falta de ouvir minha voz. Ele fez um ruído de desprezo, algo entre uma risada e um grunhido. Bom, nesse exato instante, eu não estou sentindo a menor falta de ouvir sua voz. Ela não conseguiu ir além dos sapatos. Estava achando difícil, talvez impossível, tirar outra peça de roupa na frente dele. E para de implicar com a minha bebida. Se você está usando a bebida como desculpa para trepar com outra mulher, eu posso implicar com ela. Sim. Eu sou dono de um pub no campo. Zombou Dan. É o que fazem os donos de pub no campo. São joviais e alegres e dispostos a experimentar as muitas e mais variadas bebidas que vendem. Caramba! Desde quando ele fala assim? Será que sempre falou assim? Puta merda, Dan. Ele nem parecia incomodado. Nem, de maneira alguma, grato pelo universo em que vivia. O universo pelo qual Nora tinha se sentido tão culpada ao não permitir que se materializasse. Dan esticou o braço para pegar o celular, ainda com o laptop no edredom. Nora ficou olhando para ele rolando a tela do aparelho. Era isto que você imaginava? Isto aqui é seu sonho se realizando? Nora, a gente não vai ter essa conversa séria agora. Só vem pra porra da cama. Você é feliz? Dan? Ninguém é feliz, Nora. Algumas pessoas são. Você era. E ficava todo animado quando falava nisto aqui. Sabe? No pub. Antes de ter o pub. Esta é a vida dos seus sonhos. Você me queria e queria isto. E, mesmo assim, foi infiel, e bebe que nem um gambá.
E acho que você só me dá valor quando não tem a mim, o que não é uma coisa muito legal da sua parte. E quanto aos meus sonhos? Ele não estava mais prestando muita atenção. Ou tentava parecer que não estava. Grandes incêndios na Califórnia, disse ele, quase para si mesmo. Pelo menos a gente não está lá. Ele largou o celular. Fechou o laptop. Você vem pra cama ou não? Ela havia se encolhido por Dan, mas ele ainda não tinha encontrado o espaço de que precisava. Hora de dar um basta nisso. Icosságono, disse ela. O quê? O quiz. Mais cedo. O polígono de 20 lados. Então, um polígono de 20 lados é chamado de icosságono. Eu sabia a resposta, mas não disse nada porque não queria que você zombasse de mim. E agora não dou a mínima porque acho que o fato de eu saber algumas coisas que você não sabe não deveria te incomodar. E, sabe do que mais? Eu vou ao banheiro. Com isso ela virou as costas para Dan, que ficou boquiaberto, e saiu do quarto pisando leve no chão de largas tábuas corridas. Ela chegou ao banheiro. Acendeu a luz. Sentiu um formigamento nos braços, nas pernas e no tronco. Como eletrostática tentando sintonizar em uma estação. Ela estava sumindo aos poucos. Tinha certeza. Não restava muito tempo ali. A decepção dessa expectativa frustrada já era total e absoluta. O banheiro era incrível. E havia um espelho na parede. Ela ficou perplexa ao ver seu reflexo. Parecia mais saudável, mas também mais velha. O cabelo a fazia parecer outra pessoa. Essa não era a vida que imaginava que seria. Então, Nora falou para sua versão no espelho. Boa sorte. E, um segundo depois, estava de volta em algum lugar dentro da biblioteca da meia-noite. A senhora El a encarava de uma pequena distância, com um sorriso curioso. E aí? Como foi? A penúltima atualização de status que Nora havia postado antes de se ver entre a vida e a morte. Você já se perguntou alguma vez como eu vim parar aqui? Tipo, você está no meio de um labirinto, e totalmente perdida, e é tudo culpa sua, porque foi você quem pegou cada um dos desvios. E você sabe que existem muitos caminhos que poderiam ter te ajudado a sair, porque você ouve todas as pessoas do lado de fora do labirinto que conseguiram passar por ele, e elas estão sorrindo e gargalhando. E, às vezes, você as vê de relance através das cercas vivas. Uma silhueta fugaz entre as folhas. E elas parecem tão felizes por terem saído, e você não se ressente delas, mas de si mesma, por não ter a mesma capacidade que elas tiveram em achar a saída? Já? Ou esse labirinto é só pra mim? P.S. Meio Gato Moro. O tabuleiro de Zadras. As prateleiras da biblioteca da meia-noite estavam imóveis de novo, como se seu deslocamento jamais tivesse sido sequer uma possibilidade. Nora teve a sensação de que elas estavam em outra seção da biblioteca agora, não tanto num outro ambiente, pois parecia haver apenas um único ambiente infinitamente vasto. Era difícil dizer se, de fato, estava em uma parte diferente da biblioteca, já que os livros continuavam verdes, embora ela parecesse mais perto de um corredor do que onde havia estado antes. E dali conseguia ter um vislumbre de algo novo através de uma das estantes. Uma mesa com um computador, como se fosse uma sala de trabalho improvisada, sem divisórias, posicionada entre os corredores. A senhora El não estava à mesa de trabalho, e sim sentada a uma mesinha baixa de madeira, bem ali diante de Nora, jogando xadrez. Foi diferente do que eu imaginava, disse Nora. A senhora El parecia estar na metade de uma partida. É difícil prever, né? Perguntou ela, olhando de forma inexpressiva à frente ao mover um bispo preto pelo tabuleiro para comer um peão branco. As coisas que vão nos fazer felizes. A senhora El girou o tabuleiro 180 graus. Ela estava, ao que parecia, jogando contra si mesma. É? Admitiu Nora. É? Sim. Mas o que acontece com ela? Comigo? Como a história dela termina? Como é que eu vou saber? Só conheço o hoje. Sei muito sobre o hoje. Mas não sei o que acontece amanhã. Mas ela vai estar no banheiro, sem saber como chegou lá. E você nunca entrou num cômodo e se perguntou o que foi fazer ali? Nunca esqueceu algo que acabou de fazer? Nunca apagou da mente algo que ia fazer? Ou se confundiu? Já. Mas eu fiquei meia hora naquela vida. E aquela outra você não vai saber disso. Ela vai se lembrar do que você acabou de fazer e dizer, mas como se ela mesma tivesse feito e dito. Nora Excellu Rudosament. O Dan não era assim. As pessoas mudam, disse a senhora El, ainda olhando para o tabuleiro de xadrez. Sua mão pairava sobre um bispo. Nora repensou. Ou talvez ele já fosse assim e eu só não enxergava. Então, começou a senhora El, encarando Nora. O que você está sentindo agora? Como se ainda quisesse morrer. Faz tempo que venho querendo morrer. Já concluí por A mais B que minha dor de viver como a porra do desastre, que eu sou é maior do que a dor que qualquer pessoa sentiria se eu morresse. Tenho certeza de que seria um alívio. Na verdade, não tenho utilidade para ninguém. Eu era péssima no trabalho. Deixei todo mundo na mão. Sou um desperdício de pegada de carbono. Honestamente. Eu magoo as pessoas.
Não tenho mais ninguém. Nem meu pobre e velho Voltz, que morreu porque não consegui cuidar de um gato direito. Eu quero morrer. Minha vida é um desastre. E quero que acabe. Não fui feita para viver. E não faz o menor sentido eu passar por tudo isso. Porque é óbvio que meu destino é ser infeliz em outras vidas também. Essa sou eu. Não agrego nada. Estou chafurdando em autopiedade. Eu preciso da morte. A senhora o estudou Nora com atenção, como se estivesse lendo um trecho de um livro que já havia lido antes, mas descoberto agora que continha um novo significado. Precisar, disse ela, num tom de voz comedido, é uma palavra interessante. Implica estar carente de algo. Às vezes, se suprimos essa carência com outra coisa, a sensação original de precisar de algo desaparece completamente. Talvez seu problema seja a carência de alguma coisa, e não você estar precisando de algo. Talvez exista uma vida que você precise muito viver. Eu achei que era essa, a vida com o Dan. Mas não era. Não era. Mas essa é apenas uma de suas vidas possíveis. E 1 sobre infinito é realmente uma fração bem pequena. Cada vida que eu poderia viver tem a mim dentro dela. Então não é, na verdade, cada vida possível. A senhora El não estava prestando atenção. Agora, me diga, para onde quer ir em seguida? Lugar nenhum, por favor. Precisa dar mais uma olhada no livro dos arrependimentos? Nora torceu o nariz e balançou negativamente a cabeça. Ela se lembrava da sensação de se sentir sufocada por tantos arrependimentos. Não. E quanto a seu gato? Como era mesmo o nome dele? Voltaire. Era um nome um pouco pretensioso, e ele não era exatamente um gato pretensioso. Então eu só o chamava de Voltz, para abreviar. Às vezes Voltze, quando estava animadinha. Ok, era raro, óbvio. Eu não conseguia nem me decidir sobre o nome de um gato. Você disse que era péssima como dona de gato. O que teria feito diferente? Nora pensou. Tinha a nítida sensação de que a senhora El estava fazendo algum tipo de jogo com ela. Mas também queria rever seu gato, e não simplesmente um gato com o mesmo nome. Na verdade, ela queria aquilo mais que qualquer coisa. Quero ver a vida onde eu deixava Voltaire dentro de casa. Me Voltaire. A vida onde não tentei me matar. E onde eu era uma boa dona de gato e não deixei Voltaire sair pra rua ontem à noite. Eu quero essa vida. Só por um tempinho. Essa vida existe. Não existe? A única maneira de aprender é vivendo. Nora olhou em volta e se viu deitada na própria cama. Verificou o relógio no pulso. Passava 1 minuto da meia-noite. Ela acendeu a luz. Esta era sua vida exata. Mas ia ser melhor porque Voltaire estaria vivo nesta aqui. Seu Voltaire de verdade. Mas onde ele estava? Voltz? Ela se levantou da cama. Voltz? Ela procurou em todo o apartamento e não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. A chuva tamborilava nas vidraças. Aquilo não havia mudado. Sua nova caixa de antidepressivos estava na bancada da cozinha. O teclado permanecia encostado à parede. Silencioso. Voltze? Lá estavam sua muda de yucca e os 3 pequenos cactos em vasos. Suas estantes, com exatamente a mesma combinação de livros de filosofia, romances, manuais de yoga que nunca nem abriu, biografias de astros do rock e obras de divulgação científica. Uma National Geographic antiga, com um tubarão na capa, e uma edição da Elle de 5 meses atrás, que ela havia comprado só por causa da entrevista com Ryan Bailey. Nenhuma aquisição mais recente. Havia uma tigela ainda cheia de ração de gato. Ela procurou por toda parte, chamando o nome dele. Foi só quando voltou ao quarto e olhou debaixo da cama que o viu. Voltz. O gato não se mexia. Como seus braços não eram compridos o suficiente para alcançá-lo, ela empurrou a cama. Voltze. Venha. Volte-se. Sussurrou ela. Mas, assim que encostou no corpo gelado, ela soube, e foi invadida por uma onda de tristeza e confusão. Então se viu imediatamente de volta à biblioteca da meia-noite, encarando a senhora El, que dessa vez estava sentada em uma poltrona confortável, extremamente absorta em um dos livros. Eu não entendo, disse Nora. A senhora El manteve os olhos fixos na página que lia. Haverá muitas coisas que você não entenderá. Eu pedi pela vida onde Voltaire ainda estava vivo. Na verdade, não foi isso que você pediu. O quê? Ela baixou o livro. Você pediu pela vida onde deixava Voltaire dentro de casa. Isso é totalmente diferente. É. Totalmente. Veja bem, se você tivesse pedido pela vida onde ele ainda estava vivo, eu precisaria ter negado. Mas por quê? Porque ela não existe. Achei que todas as vidas existissem. Todas as vidas possíveis. Veja bem, acontece que Voltaire tinha um sério caso de... Ela consultou cuidadosamente o livro. Cardiomiopatia restritiva, um caso grave da doença, com a qual ele nasceu, e que estava destinada a fazer o coração dele parar de funcionar ainda com pouca idade. Mas ele foi atropelado por um carro. Há uma diferença, Nora, entre morrer na rua e ser atropelado por um carro.
Na sua vida raiz, Voltaire viveu mais do que em quase qualquer outra vida, tirando a que você acabou de encontrar, onde ele morreu apenas 3 horas atrás. Embora os primeiros anos dele tenham sido muito difíceis, o ano que passou com você foi o melhor da vida dele. Voltaire teve vidas bem piores, acredite. Você nem sabia o nome dele um segundo atrás. Agora sabe até que ele tinha cardio sei lá o quê. Eu sabia o nome dele. E não foi há um segundo. Foi neste segundo. Verifique seu relógio. Por que você mentiu? Eu não estava mentindo. Perguntei a você qual era o nome do seu gato. Nunca disse que não sabia qual era. Entende a diferença? Eu só queria que você dissesse o nome dele, para que sentisse alguma coisa. Nora estava fumegando agora. Isso é pior ainda. Você me mandou para aquela vida sabendo que Voltz estaria morto. E Voltz estava morto. Então nada mudou. Os olhos da senhora El cintilaram de novo. Tirando você. Como assim? Você não se vê mais como uma péssima dona de gato. Você cuidou do Voltaire da melhor forma possível e imaginável. Ele amava tanto quanto você o amava. E talvez ele não quisesse que você o visse morrer. Veja bem. Gatos sabem. Eles percebem quando o tempo deles chega ao fim. Ele saiu de casa porque ia morrer. E sabia disso. Nora tentou assimilar aquilo. Pensando bem, não tinha havido nenhum sinal de ferimento externo no corpo do seu gato. Ela só havia chegado à mesma conclusão precipitada que Ash. A de que um gato morto na rua provavelmente estava morto por causa da rua. E, se um cirurgião podia pensar aquilo, uma leiga pensaria também. 2 mais 2 é igual a acidente de carro. Pobre Voltz, murmurou Nora, com pesar. A senhora El sorriu, como uma professora que via uma lição sendo compreendida. Ele a amava. Nora, você cuidou dele tão bem quanto qualquer um poderia cuidar. Vá e consulte a última página do livro dos arrependimentos. Nora viu que o livro estava no chão. Ela se ajoelhou ao lado do exemplar. Eu não quero abrir este livro de novo. Não se preocupe. Será mais seguro desta vez. Apenas se atenha à última página. Depois de ir para a última página, ela viu um de seus últimos arrependimentos. Não consegui tomar conta de Voltaire direito. Sumir lentamente do papel. As letras desaparecerem como pessoas desconhecidas, se retirando no meio de um nevoeiro. Nora fechou o livro antes que pudesse sentir alguma coisa ruim acontecer. Viu? Às vezes, os arrependimentos não são baseados em fatos. Às vezes, os arrependimentos são apenas. Ela procurou a expressão apropriada e a encontrou. O maior papo furado. Nora tentou resgatar na memória seu tempo de escola, para lembrar se a senhora El havia usado a expressão papo furado antes, e tinha quase certeza de que não. Mas ainda não entendo por que você me deixou entrar naquela vida se sabia que Voltz estaria morto de qualquer jeito? Você podia ter me contado. Poderia só ter me dito que eu não era uma péssima dona de gato. Por que não fez isso? Porque, Nora, às vezes, a única maneira de aprender é vivendo. Parece difícil. Sente-se. Convidou a senhora El. Num assento de verdade. Não está certo você. Aí, ajoelhada no chão. E Nora se virou e viu uma poltrona atrás dela, que não havia notado antes. Era uma poltrona antiga, de mogno e couro com botões, eduardiana talvez, com um suporte para livros em bronze acoplado a um dos braços. Permita-se fazer uma pausa por um instante. Nora se sentou. Ela olhou para o relógio no pulso. Não importava o tamanho da pausa que ela fizesse. Continuava sendo meia-noite. Ainda não gosto disso. Uma vida de tristeza já foi o suficiente. Qual é o sentido de arriscar mais vidas assim? Tudo bem. Essa é Elm de Ambrose. O quê? Não vamos fazer nada. Então, você pode simplesmente continuar aqui na biblioteca, com todas essas vidas à espera nas prateleiras, e não escolher nenhuma. Nora sentiu que a senhora El estava tramando alguma coisa, mas fez o jogo dela. Tudo bem. Então Nora só ficou ali parada, enquanto a senhora El pegou o livro de novo. Parecia injusto aos olhos de Nora que a senhora El pudesse ler as vidas sem entrar nelas. O tempo passou. Embora, tecnicamente, óbvio, não tenha passado. Nora poderia ter continuado ali para sempre, sem nunca sentir fome nem sede nem cansaço. Mas podia, ao que parecia, ficar entediada. Conforme o tempo seguia parado, a curiosidade de Nora sobre as vidas ao redor dela crescia aos poucos. Provou-se quase impossível ficar em uma biblioteca e não querer tirar coisas das prateleiras. Por que você não pode só me dar uma vida que sabe que é uma vida boa? Perguntou ela. De repente. Não é assim que esta biblioteca funciona. Nora tinha outra pergunta. Com certeza, na maioria das vidas eu vou estar dormindo agora. Não vou? Em muitas, sim. O que acontece? Então, você dorme. E acorda naquela vida. Não há nada com o que se preocupar. Mas, se está nervosa, pode tentar uma vida onde seja outra hora. Como assim? Não está de noite em todos os lugares. Está? O quê? Há uma quantidade infinita de universos possíveis nos quais você vive. Está mesmo querendo dizer que eles todos existem no horário de Greenwich? Óbvio que não, respondeu Nora. Ela se deu conta de que estava prestes a ceder à pressão e escolher outra vida. Lembrou das baleias Jubarte. Lembrou da mensagem sem resposta. Eu queria ter ido para a Austrália com a Izzy. Gostaria de experimentar essa vida. Uma ótima escolha. O quê? É uma vida muito boa. Então? Ai. Não. Não foi isso que eu disse. Apenas sinto que você pode estar pegando o jeito na hora de fazer suas escolhas. Então é uma vida ruim? Também não foi isso que eu disse.
As prateleiras entraram em movimento de novo e pararam alguns segundos depois. Ah, sim, aí está, disse a senhora El, pegando um livro da segunda prateleira de baixo para cima. Ela o reconheceu de imediato, o que foi estranho, já que parecia ser quase idêntico aos demais. Ela o entregou a Nora, de modo afetuoso, como se fosse um presente de aniversário. Pronto, você sabe o que fazer. Nora hesitou. E se eu estiver morta? Perdão? Quer dizer, em outra vida. Deve haver outras vidas nas quais morri antes de hoje. É essa Ray Elm por isso intrigada. Não é. Isso o que você queria? É, mas... Sim, você morreu uma quantidade infinita de vezes antes de hoje. Acidente de carro, overdose, afogamento, intoxicação alimentar, engasgada com uma maçã, engasgada com um cookie, engasgada com um cachorro-quente vegano, engasgada com um cachorro-quente não vegano, de cada doença possível de desenvolver ou contrair. Você morreu de toda maneira viável, a qualquer hora imaginável. Então eu poderia abrir um livro e simplesmente morrer? Não, não instantaneamente. Assim como no caso do Voltaire, as únicas vidas disponíveis aqui são, bem, vidas. Quer dizer, você poderia morrer naquela vida, mas não teria morrido antes de entrar nela, porque esta biblioteca da meia-noite não é uma biblioteca de fantasmas. Não é uma biblioteca de cadáveres. É uma biblioteca de possibilidades. E a morte é o oposto da possibilidade. Entende? Acho que sim. E Nora olhou para o livro que tinha recebido. Verde Pinheiro. De textura macia, de novo gravado com aquele título genérico e frustrantemente sem sentido. Minha vida. Ela o abriu e viu uma página em branco. Então passou para a página seguinte e se perguntou o que aconteceria daquela vez. A piscina estava um pouco mais cheia de gente que o normal. E então ela estava lá. Fogo. Ela arquejou. As sensações foram repentinas. O barulho e a água. O engasgo por estar com a boca aberta. O cheiro forte de água salgada. Ela tentou pisar no fundo da piscina, mas não dava pé. Então, rapidamente, começou a nadar peito. Uma piscina, mas de água salgada. Ao ar livre, junto ao oceano. Aparentemente, talhada na rocha que se projetava da costa. Dava para ver o mar logo além da piscina. Fazia sol. A água estava gelada, mas, considerando o calor do ar, o frio era bem-vindo. Houve uma época em que Nora tinha sido a melhor nadadora de 14 anos de Bedfordshire. Ela havia vencido 2 provas, em sua categoria, no Campeonato Nacional de Natação Juvenil. 400 metros, nado livre. 200 metros, nado livre. Seu pai a havia levado de carro à piscina da cidade todos os dias. Às vezes antes da escola, além de depois. Mas, então, enquanto o irmão arrasava na guitarra tocando Nirvana, ela trocou braçadas por escalas e aprendeu sozinha a tocar não apenas Chopin, mas clássicos como Let It Be e Rainy Days and Mondays. Também começou, antes que os labirintos tivessem chegado sequer a surgir como ideia na cabeça do irmão, a compor as próprias músicas. Mas não tinha parado de nadar completamente, apenas abandonado a pressão que havia em torno do esporte. Ela alcançou a borda lateral da piscina. Parou e olhou em volta. Dava para ver uma praia num nível mais abaixo, à distância, curvada em semicírculo para receber a carícia do mar em suas areias. Para além da praia, em terra firme, uma faixa de grama. Um parque completo, com palmeiras e passeadores de cães ao longe. Mais além, casas e condomínios de prédios baixos, e tráfego deslizando por uma estrada costeira. Ela havia visto fotos de Byron Bay, e não era bem assim. Esse lugar, onde quer que fosse, parecia um pouco mais povoado e desenvolvido. Ainda um paraíso para surfistas, mas também urbano. Ao voltar de novo a atenção para a piscina, notou um homem sorrindo para ela enquanto ajeitava os óculos de natação. Será que conhecia este homem? Ela receberia bem este sorriso nesta vida? Como não tinha a menor ideia, retribuiu com um pequeno sorriso educado. Ela se sentiu como uma turista não familiarizada com a moeda local, sem saber quanto dar de gorjeta. Logo depois, uma mulher idosa, com touca de natação, sorriu para ela ao nadar em sua direção. Bom dia, Nora, cumprimentou ela, sem interromper as braçadas. Era uma saudação que sugeria que Nora era frequentadora assídua dali. Bom dia, disse Nora. Ela dirigiu o olhar para o oceano, para evitar qualquer conversa esquisita. Alguns surfistas madrugadores, pequenos pontos no horizonte, remavam em suas pranchas ao encontro de grandes ondas azul safira. Este parecia um começo promissor da sua vida australiana. Ela olhou o relógio. Era um modelo simples da Casio na cor laranja fluorescente. Um relógio de aparência alegre, prenúncio, torcia ela, de uma vida alegre. Passava pouco das 9 da manhã aqui. Ao lado do relógio havia uma pulseira de plástico com uma chave pendurada. Então aquele era seu ritual matinal. Em uma piscina ao ar livre, junto a uma praia. Ela se perguntou se estaria sozinha ali.
Esquadrinhou a piscina na esperança de ver algum sinal de Izzy, mas não viu nenhum. Então nadou um pouco mais. O que um dia ela havia amado na natação era conseguir desaparecer. Na água, seu foco se tornava tão cristalino que ela não pensava em mais nada. Quaisquer preocupações com a casa ou a escola sumiam. A arte de nadar, como, supunha, qualquer arte, tinha a ver com cristalinidade. Quanto mais a pessoa se concentrava na atividade, menos se concentrava em todo o restante. Meio que deixava de ser ela mesma e se tornava aquilo que estava fazendo. Mas foi difícil, para Nora, continuar focada quando percebeu que os braços e o músculo peitoral maior doíam. Ela deduziu que já vinha nadando por um bom tempo e, provavelmente, estava na hora de sair da piscina. Avistou uma placa. Piscina de Bronte Beach. Teve uma vaga lembrança de Dan, que havia visitado a Austrália em seu ano sabático, mencionando esse lugar, e ela havia guardado o nome, Bronte Beach, porque era fácil de lembrar. Jane Eyre numa prancha de surf. Mas aquilo confirmou suas suspeitas. Bronte Beach ficava em Sydney. Só que definitivamente não fazia parte de Byron Bay. Ou seja, das duas uma. Ou Izzy, nesta vida, não morava em Byron Bay. Ou Nora não vivia com Izzy. Ela notou os efeitos da exposição solar na pele, uniformemente queimada de sol. O problema, obviamente, era que ela não sabia onde estavam suas roupas. Mas logo se lembrou da pulseira de plástico com a chave. 57. Seu armário era o 57. Em seguida, encontrou os vestiários e abriu o armário quadrado e baixo. E viu que seu gosto para roupas, assim como para relógios, parecia mais colorido nesta vida. Ela possuía uma camisa de malha com estampa de abacaxi. Uma verdadeira cornucópia de abacaxis. E short de brim rosa shocking. E tênis quadriculados sem cadarço. O que eu sou? Ela se perguntou. Uma apresentadora de programa infantil de televisão? Protetor solar. Hidratante labial sabor hibisco. Nenhum outro item de maquiagem. Ao vestir a camisa de malha, notou algumas linhas no braço. Cicatrizes. Ficou se perguntando, por um segundo, se tinham sido auto-infligidas. Também havia uma tatuagem logo abaixo do ombro. Uma fênix e algumas chamas. Era uma tatuagem horrorosa. Nesta vida, estava evidente que bom gosto não era o seu forte. Mas desde quando bom gosto e felicidade andam juntos, ela terminou de se vestir e pegou um celular do bolso do short. Era um modelo mais antigo que o de sua vida de casada morando num pub. Por sorte, a leitura de sua digital foi o suficiente para desbloqueá-lo. Ela saiu do vestiário e seguiu pelo calçadão. O dia estava quente. Talvez a vida fosse automaticamente melhor quando o sol brilhava tão confiante assim em abril. Tudo parecia mais luminoso, mais colorido e vivo do que comparado com a Inglaterra. Ela avistou um periquito, um lores arco-íris, pousado no alto de um galho, sendo fotografado por um casal de turistas. Um ciclista com pinta de surfista passou segurando um smoothie de laranja, sorrindo e dizendo: "Dia, isso aqui com certeza não era Bedford." Nora percebeu que algo acontecia em seu rosto. Ela estava, seria possível, sorrindo, e com naturalidade, não simplesmente porque alguém esperava que ela sorrisse. Então reparou num grafite em um muro baixo com a frase "O mundo está em chamas", e outro com "Uma terra igual uma chance", e o sorriso se desfez. Afinal, uma vida diferente não significava um planeta diferente. Ela não tinha ideia de onde morava, ou o que fazia, ou aonde deveria ir depois da piscina. Mas havia algo de libertador nisso. Em uma existência sem expectativas, inclusive as suas. Enquanto andava, deu uma busca no Google em seu nome e acrescentou Sydney, para ver o que surgia. Antes de verificar os resultados, ela ergueu os olhos e viu um homem vindo em sua direção, sorrindo. Um homem baixo, de pele queimada de sol, com olhar amigável e cabelo comprido e ralo preso em um rabo de cavalo frouxo, usando uma camisa que não estava abotoada direito. "E ai, Nora?" "Ei", disse ela, tentando não soar confusa. "A que horas você começa hoje?" Como ela poderia responder aquilo? Droga. SKC completamente. Ele riu, uma pequena risada de reconhecimento, como se esse tipo de lapso de memória fosse a cara dela. Dei uma olhada na escala de serviço. "Acho que é às 11. 11 da manhã?" O olhar amigável gargalhou. "O que você andou fumando? Me dá um pouco." "Hahaha. Nada", respondeu ela, tensa. "Não andei fumando nada. Só não tomei café da manhã." "Bom, te vejo hoje à tarde." "Sim." "Não. Lugar." "Onde é mesmo?" Ele riu, franzindo a testa, e continuou a andar. Talvez ela trabalhasse em um cruzeiro de observação de baleias, que operava saindo de Sydney. Talvez a Izzy também. Nora não fazia ideia de onde ela morava, ou onde elas moravam, e não estava aparecendo nada no Google, mas seguir na direção oposta à do oceano parecia ser o caminho certo a percorrer. Talvez ela morasse naquela área. Talvez tenha ido a pé até ali. Talvez uma das bicicletas com tranca que viu do lado de fora do café da piscina fosse sua. Ela vasculhou o pequeno porta-moedas e apalpou os bolsos à procura de uma chave, mas só achou uma chave de casa. Nenhuma chave de carro. Nenhuma chave de bicicleta. Logo, tinha vindo de ônibus ou a pé. A chave de casa não continha absolutamente nenhuma informação. Então ela se sentou em um banco com o sol castigando a nuca e verificou as mensagens de texto. Havia nomes de pessoas que ela não reconhecia. Amy, Rodri, Bella, Lucy P. Kamala, Luke, Lucy Amy. Quem são essas pessoas? E um contato pouco útil que aparecia simplesmente como trabalho.
E só havia uma mensagem recente de trabalho, que dizia: "Cadê você?" Havia apenas um nome que ela reconhecia. Dan. Seu coração afundou no peito quando clicou na mensagem mais recente dele. E Ainor. Espero que esteja tudo bem em Oz. Isso vai soar ou meio brega ou esquisito, mas vou compartilhar mesmo assim. Ontem à noite sonhei com o Pab. Foi um sonho tão bom. A gente estava tão feliz. Enfim, não liga pra essa esquisitice. Essa mensagem é só pra dizer uma coisa. Adivinha pra onde eu vou em maio? Austrália. Primeira vez depois de mais de uma década. Vou a trabalho. Estou trabalhando com a Agência Marítima e da Guarda Costeira do Reino Unido. Seria ótimo colocar o papo em dia, ou só tomar um café, se você estiver disponível. Beijos. De aquilo era tão estranho que Nora quase gargalhou. Mas, em vez disso, tossiu. Pensando bem, talvez não estivesse tão em forma nesta vida. Ela se perguntou quantos Dans existiriam no mundo, sonhando com coisas que iriam odiar depois de conquistadas. E quantos mais estariam arrastando outras pessoas para sua delirante ideia de felicidade? O Instagram parecia ser a única rede social que ela usava ali. E aparentemente só postava fotos com poemas. Ela se permitiu um momento para ler um deles. Fogo cada parte de si que mudou, que se feriu por causa do riso no recreio ou do conselho dos adultos havia muito esquecidos. E a dor dos amigos já mortos. Ela recolheu os pedaços do chão, como serragem, e os transformou em combustível, em fogo, e queimou. Brilho intenso para sempre. Aquilo era perturbador, mas era, no fim das contas, só um poema. Rolando pelos e-mails, ela encontrou um enviado para Charlotte, flautista de uma banda Sale com um senso de humor ácido e que havia sido a única amiga de Nora na teoria das cordas, antes que ela se mudasse de volta para a Escócia. Oi, Charles. Espero que esteja tudo bem com você. Feliz que deu tudo certo no aniversário. Pena que eu não pude ir. Está tudo bem na ensolarada Sydney. Enfim rolou a mudança para o apartamento novo. É bem perto de Bronte Beach. Lindo. Bairro cheio de cafés e charme. Também arranjei um emprego novo. Toda manhã nado em uma piscina de água salgada, e toda noite tomo uma taça de vinho australiano ao pôr do sol. A vida é bela. Endereço: 229 Darling Street, Bronte, NSW, 2024, Austrália, Nora. Beijos, asterisco, asterisco, asterisco. Havia algo de podre ali. O tom vago, a animação forçada, como se estivesse escrevendo para uma tia distante. O bairro cheio de cafés e charme parecia ter saído de uma resenha do TripAdvisor. Ela não falava com Charlotte, aliás, com ninguém, assim. Também não fazia menção a Izzy. Enfim rolou a mudança para o apartamento novo. Seria minha mudança ou nossa mudança? Charlotte sabia da Izzy. Por que não a mencionar? Em breve iria descobrir. De fato, 20 minutos depois, ela estava parada no hall de entrada do seu apartamento, encarando 4 sacolas de lixo que precisavam ser descartadas. A sala parecia pequena e deprimente. O sofá, velho e esfarrapado. O lugar tinha um leve cheiro de mofo. Havia um pôster do videogame Angel na parede e um cigarro eletrônico sobre a mesinha de centro, com o adesivo de uma folha de marijuana. Uma mulher estava vidrada na tela, atirando na cabeça de zumbis. A mulher tinha cabelo curto azul. E, por um instante, Nora achou que pudesse ser Izzy. Disse Nora. A mulher se virou. Não era Izzy. Ela tinha olhos sonolentos e uma expressão vaga, como se os zumbis em que estava atirando a tivessem infectado. Devia ser uma pessoa perfeitamente decente, mas não alguém que Nora já tivesse visto antes. Ela sorriu. E ai, como está indo o novo poema? Ah, está indo muito bem. Obrigada. Nora perambulou pelo apartamento meio que em transe. Abriu uma porta ao acaso e se deu conta de que era o banheiro. Ela não precisava fazer nada no banheiro, mas precisava de um segundo para pensar. Então fechou a porta e lavou as mãos, observando a água descer pelo ralo numa espiral em sentido contrário. Ela olhou para o chuveiro. A cortina amarelo fosco estava suja de um jeito meio república de estudantes. Era isso que este lugar a fazia lembrar. Uma república de estudantes. Tinha 35 anos, e nesta vida, vivia como uma universitária. Ela notou alguns antidepressivos, fluoxetina, ao lado da pia e pegou a caixa. Leu, receita de N. Cid, no topo do rótulo. Baixou o olhar para o braço e viu as cicatrizes de novo. Era estranho ter o próprio corpo oferecendo as pistas de um mistério. Havia uma revista no chão ao lado da lixeira, uma National Geographic. A edição com o buraco negro na capa que ela estivera lendo em outra vida, do outro lado do mundo, ontem mesmo. Ela deduziu que a revista era sua, levando em conta o fato de que sempre havia gostado de ler a National Geographic, e era conhecida, até recentemente, por comprar exemplares físicos quando lidava na telha, já que nenhuma versão online fazia jus às fotos. Nora se lembrou de ter 11 anos e admirar as fotos de Svalbard, o arquipélago norueguês no Ártico, no exemplar do pai. O lugar parecerá tão vasto, desolado e poderoso, e ela tinha se perguntado como seria ficar no meio dele, como cientistas exploradores no artigo, passando o verão fazendo algum tipo de pesquisa geológica. Ela recortou as fotos, que acabaram no quadro de cortiça de seu quarto. E, por muitos anos, na escola, tinha se dedicado com afinco às ciências e geografia para que pudesse ser como aqueles cientistas do artigo e passar os verões entre montanhas congeladas e fiordes, enquanto papagaios do mar voavam acima de sua cabeça. Mas, depois da morte do pai, e depois de ler Além do Bem e do Mal, de Nietzsche, Nora decidiu que, a
A filosofia parecia ser a única matéria que combinava com sua repentina intensidade interior. E B, ela queria mais ser uma estrela do rock do que cientista. Depois de sair do banheiro, Nora voltou para sua misteriosa colega de apartamento. Então ela se sentou no sofá e esperou alguns instantes, observando. O avatar da mulher levou um tiro na cabeça. Vaza, zumbi do caralho. Rosnou a mulher alegremente para a tela. Ela pegou o cigarro eletrônico. Nora se perguntou como conhecia essa mulher. Estava presumindo que dividissem o apartamento. Tenho pensado no que você disse. O que foi que eu disse? Perguntou Nora. Sobre ser baba de gato. Sabe, você queria tomar conta daquele gato? Ai. É. Sim. Eu me lembro. Péssima ideia, cara. Sério. Gatos. O que é que tem? Eles têm um parasita. Toxoplas alguma coisa. Nora sabia o que era. Tinha aprendido isso quando era adolescente. No estágio no Centro de Resgate de Animais de Bedford. Toxoplasmos. Isso. Pois é, eu estava ouvindo esse podcast. E tem essa teoria de que um grupo internacional de bilionários infectou os gatos com o parasita para poder dominar o mundo, deixando os seres humanos cada vez mais burros. Quer dizer, pensa só, tem gato por todo canto. Eu estava falando com o Jared sobre isso e Jared disse: Jojo, o que você anda fumando? E eu, tipo, a parada que você me deu. Aí ele, eu sei. Então ele me contou sobre os gafanhotos. Gafanhotos? É. Você sabe o que está rolando com os gafanhotos? Perguntou Jojo. O quê? Eles estão se matando. Todos. Porque esse verme parasita cresce dentro deles até se tornar, tipo, uma criatura aquática adulta. E, enquanto se desenvolve, assume o controle do cérebro do gafanhoto. Daí o gafanhoto pensa: ei, eu gosto muito de água, e então mergulha na água e morre. E isso tá acontecendo direto. Pode procurar no Google. Pesquisa gafanhoto suicida. Enfim, a parada é que as elites estão matando a gente através dos felinos. E, por isso, você devia ficar longe deles. Nora não pôde deixar de pensar como esta vida era diferente da versão que havia idealizado. Ela havia imaginado Izzy e ela a bordo de um navio perto de Byron Bay, maravilhadas com o esplendor das baleias jubarte. E, no entanto, ali estava ela, dividindo um apartamento que fedia maconha em Sydney com uma teórica da conspiração que nem a deixava chegar perto de um gato. O que aconteceu com a Izzy? Nora se deu conta de que havia feito a pergunta em voz alta. Jojo pareceu confusa. Izzy? Sua velha amiga Izzy? É. Aquela que morreu? As palavras chegaram tão depressa que Nora quase não conseguiu absorvê-las. O quê? A garota do acidente de carro? O quê? Jojo continuava parecendo confusa enquanto espirais de fumaça pairavam à frente de seu rosto. Tá tudo bem. Nora? Ela ofereceu o cigarro. Quer também? Não. Estou bem. Obrigada. Jojo soltou uma risadinha. Came logger. Nora pegou o celular. Entrou na internet. Digitou Isabel Hirsch no campo de busca. Em seguida, clicou em Notícias. Lá estava. Uma manchete. Acima de uma fotografia do rosto queimado de sol de Izzy. Sorrindo. Britânica morta em colisão na NSW. Uma mulher. 33 anos. Foi morta. E 3 pessoas. Hospitalizadas ao sul de Coffs Harbour, na noite passada, quando o Toyota Corolla da mulher bateu em um carro vindo na direção oposta, na Pacific Highway. A motorista, identificada como a cidadã britânica Isabel Hirsch, morreu no local pouco antes das 21 horas. Ela era a única passageira do Toyota. De acordo com a amiga com quem dividia apartamento, Nora Sid, Isabel estava voltando de Sydney para Byron Bay, a fim de comparecer à festa de aniversário de Nora. Isabel havia começado a trabalhar recentemente para Byron Bay Tours Observação de Baleias. Estou completamente arrasada, disse Nora. Nós viemos juntas para a Austrália faz só um mês. Izzy tinha planejado ficar aqui o máximo de tempo possível. Ela era uma força da natureza tão grande, que parece impossível imaginar o mundo sem ela. Izzy estava tão empolgada com o novo trabalho. É tudo tão triste e difícil de entender. Todos os passageiros do outro carro sofreram ferimentos, e o motorista, Chris Daly, teve de ser levado de helicóptero para o hospital em Baringa. A polícia de Nova Gales do Sul pede que qualquer testemunha da colisão se apresente para ajudar na investigação. Ai, meu Deus! Sussurrou Nora para si mesma, sentindo-se tonta. Izzy. Ela sabia que Izzy não estava morta em todas as suas vidas. Ou até nem na maioria delas. Mas, nesta aqui era real. E a dor que Nora sentia era real também. A dor era familiar, assustadora e repleta de culpa. Antes que pudesse processar qualquer coisa direito, o celular tocou. Dizia, trabalho. Uma voz de homem. Um sotaque arrastado. Onde você está? O quê? Devia ter chegado aqui meia hora atrás. Onde? No terminal do ferry. Você vai vender os ingressos. Esse é o número certo, né? É com a Nora Sid que eu estou falando? É uma delas. Nora suspirou, enquanto desaparecia devagar.
Aquário. A bibliotecária de olhar astuto estava de volta ao seu tabuleiro de xadrez, e mal ergueu os olhos quando Nora retornou. Isso foi horrível. A senhora El abriu um sorriso irônico. Eis aí uma prova, não é mesmo? Prova de quê? De que você pode escolher as opções, mas não as consequências. Mas mantenho o que eu disse. Foi uma boa escolha. Só não foi o resultado desejado. Nora estudou o rosto de Sra. Elm. Será que ela estava se divertindo com aquilo? Por que eu continuei lá? Perguntou Nora. Por que não voltei para casa depois que ela morreu? Sra. Elm due to Ambrose. Você empacou. Estava de luto. Deprimida. Você sabe como a depressão funciona. Aquilo fez sentido para Nora. Ela se lembrou de um estudo que havia lido, em algum lugar, sobre peixes. Os peixes são mais parecidos com os seres humanos do que a maioria das pessoas imagina. Os peixes ficam deprimidos. Testes foram feitos com o peixe-zebra. Pegaram um aquário e desenharam uma linha horizontal na lateral, a meia altura, com um pincel marcador atômico. Os peixes deprimidos ficaram abaixo da linha. Mas, depois de receberem Prozac, esses mesmos peixes foram para cima da marca, para a parte superior do aquário, nadando de um lado para o outro, novinhos em folha. Os peixes ficam deprimidos quando carecem de estímulos, quando há carência de tudo, quando ficam apenas ali, flutuando em um aquário que não se parece com nada. Talvez a Austrália tenha sido seu aquário vazio, depois da morte de Izzy. Talvez ela não tenha tido nenhum incentivo para nadar acima da linha. E talvez até o Prozac, ou a fluoxetina, não tenha sido suficiente para ajudá-la a subir. Então ela ia simplesmente continuar naquele apartamento, com Jojo, e nunca mais se mudar até ser obrigada a deixar o país. Talvez até suicídio teria sido uma escolha muito ativa. Talvez, em algumas vidas, você apenas flutue de um lado para o outro, sem nenhuma outra expectativa, e sequer tente mudar. Talvez esse seja o caso da maioria das vidas. Sei, concordou Nora, agora em voz alta. Talvez eu tenha empacado. Talvez eu esteja empacada em todas as vidas. Quer dizer, talvez eu seja assim mesmo. Uma estrela do mar continua sendo uma estrela do mar em todas as vidas. Não existe uma vida em que uma estrela do mar seja professora de engenharia aeroespacial. E talvez não exista uma vida onde eu não esteja empacada. Na minha opinião, você está enganada. Tudo bem. Então, eu gostaria de experimentar a vida onde não estou empacada. Que vida seria essa? Não é você que deveria me dizer? A senhora El andou com uma rainha para comer um peão, e depois, virou o tabuleiro. Eu sou só a bibliotecária. As bibliotecárias sabem das coisas. Elas guiam você para os livros certos. Os mundos certos. Encontram os melhores lugares. Como ferramentas de busca com alma. Exato. Mas você também precisa saber do que gosta. O que digitar no campo de busca metafórico. E, às vezes, precisa experimentar algumas coisas antes que isso fique evidente. Não tenho estamina suficiente. Não acho que vou conseguir fazer isso. A única maneira de aprender é vivendo. É o que você vive dizendo. Nora Experu Rudociment. Era interessante saber que podia expirar assim na biblioteca. Que se sentia inteira em seu corpo. Que as coisas pareciam normais. Porque este lugar não era nada normal. E seu corpo físico não estava ali. Não poderia estar. E, no entanto, estava, para todos os efeitos. Porque ela estava, de algum modo, ali. Os pés apoiados no chão. Como se a gravidade ainda existisse. Tá, disse ela. Eu gostaria de uma vida onde sou bem-sucedida. A senhora El estalou a língua num gesto de desaprovação. Para alguém que leu vários livros, você não é muito específica com sua escolha de palavras. Foi mal. Sucesso. O que isso significa para você? Dinheiro? Não. Ou melhor, talvez. Mas essa não seria a característica determinante. Então, o que é sucesso? Nora não fazia ideia do que era o sucesso. Ela vinha se sentindo um fracasso fazia tanto tempo. A senhora El sorriu com paciência. Você gostaria de consultar de novo o livro dos arrependimentos? Gostaria de refletir sobre aquelas más decisões que a desviaram do que quer que imagina ser sucesso? Nora fez que não com a cabeça depressa, como um cão sacudindo a água dos pelos. Não queria ser confrontada com aquela interminável lista de erros e escolhas equivocadas. Já estava deprimida o suficiente. E, além do mais, conhecia bem seus arrependimentos. Arrependimentos não somem. Não são picadas de mosquito. Eles coçam para sempre. Não, não coçam, disse a senhora El, lendo sua mente. Você não se arrepende de como cuidou do seu gato. Nem se arrepende de não ter ido para a Austrália com Izzy. Nora assentiu. A senhora El tinha razão. Ela se lembrou de quando nadou na piscina em Bronte Beach. De como tinha sido bom, em sua estranha familiaridade. Desde cedo você foi encorajada a nadar, disse a senhora El. Fui. Seu pai sempre ficou feliz em levá-la até a piscina. Era uma das poucas coisas que deixavam meu pai feliz, disse Nora. Ela havia associado a natação com a aprovação do pai e aproveitado a ausência de palavras faladas na água, porque era o oposto de seus pais gritando um com o outro. Por que desistiu da natação? Perguntou a senhora El. Assim que comecei a vencer competições, me tornei visível, e eu não queria ser vista. Quanto mais de maior, numa idade em que a pessoa fica obcecada com o próprio corpo. Alguém disse que eu tinha ombros de homem. Foi uma bobagem, mas tinha várias dessas bobagens, e nessa idade, você sente todas elas com muita intensidade. Na adolescência, eu teria ficado invisível numa boa.
As pessoas me chamavam de peixe. E não era um elogio. Eu era tímida. Um dos motivos pelos quais eu preferia a biblioteca ao pátio, ou as quadras de esportes da escola. Parece uma coisa pequena, mas ter aquele espaço ajudou de verdade. Nunca subestime a grande importância das coisas pequenas, disse a senhora El. Você deve sempre se lembrar disso. Nora resgatou o passado na memória. Sua combinação de timidez e visibilidade quando adolescente tinha sido uma mistura problemática. Mas ela jamais sofrerá bullying de fato, provavelmente porque todo mundo conhecia o irmão dela. E Joe, embora não fosse do tipo durão, sempre foi considerado descolado e popular o suficiente para que a sangue do seu sangue ficasse imune à tirania do pátio da escola. Ela venceu provas em competições locais, depois nacionais. Mas, quando completou 15 anos, as coisas ficaram punk. Os treinos diários, voltas e mais voltas na piscina. Eu tive que desistir. A senhora Elma sentiu. E a ligação que você havia desenvolvido com seu pai se esgarçou e quase se rompeu por completo. Basicamente. Ela podia ver a expressão no rosto do pai dentro do carro estacionado em frente ao centro de lazer de Bedford. Numa manhã de domingo com chuviscos esparsos, enquanto ela lhe dizia que não queria mais competir. Aquele olhar de decepção e frustração sem tamanho. Mas você poderia ter uma vida de sucesso, dissera ele. Sim, ela se lembrava agora. Você nunca vai ser uma estrela do rock, mas isso aqui é real. E está bem na sua frente. Se continuar treinando, vai acabar nas Olimpíadas. Eu tenho certeza. Nora tinha se irritado com ele por ter dito aquilo, como se houvesse um caminho muito estreito para uma vida feliz, e o caminho fosse o que ele havia traçado para ela. Como se sua gestão da própria vida estivesse automaticamente errada. Mas o que ela não compreendia de todo, aos 15 anos, era como a sensação de arrependimento podia ser ruim, e o tamanho da dor que o pai sentia de estar tão perto da realização de um sonho que quase dava para tocar. Verdade seja dita, o pai de Nora tinha sido um homem difícil. Além de ser extremamente crítico com relação a tudo que Nora fazia, a tudo que Nora queria e a tudo em que Nora acreditava, exceto quando tinha a ver com a natação, ela também vivia com a sensação de que só estar na presença dele era cometer algum tipo de crime invisível. Desde a lesão no ligamento que interrompeu a carreira dele no rugby, seu pai acreditava que o universo conspirava contra ele. E ele considerava Nora, pelo menos era o que ela sentia, parte daquele mesmo plano universal. Daquele instante no estacionamento em diante, ela tivera a sensação de que era, de fato, apenas uma extensão da dor no joelho esquerdo dele. Uma ferida ambulante. Mas talvez ele soubesse o que iria acontecer. Talvez pudesse prever o modo como um arrependimento levaria a outro. Até que, de repente, isso fosse tudo o que ela era. Um livro inteiro de arrependimentos. Toshra. Eu quero saber o que aconteceu na vida onde fiz o que o meu pai queria. Onde treinei tanto quanto seria humanamente possível. Onde nunca reclamava de acordar às 5 da manhã, nem de ir dormir às 9 da noite. Onde nadei todo dia e nunca pensei em desistir. Onde não me distraí com a música, nem com a escrita de romances inacabados. Onde sacrifiquei todo o resto pelo nado livre. Onde não desisti. Onde fiz tudo certo para chegar às Olimpíadas. Eu quero que você me leve para onde estou nessa vida. Por um instante, pareceu que a senhora El não tinha prestado atenção ao mini-discurso de Nora, pois continuava franzindo a testa para o tabuleiro de xadrez, tentando encontrar uma saída para a estratégia dela mesma como adversária. A torre é a minha peça favorita, disse ela. É aquela que você acha que não precisa vigiar. É uma peça simples. Você fica de olho na rainha, nos cavalos e no bispo, porque eles é que são traiçoeiros. Mas é a torre que com frequência te derruba. A simplicidade nunca é exatamente o que parece. Nora se deu conta de que a senhora El provavelmente não estava falando só de xadrez, mas as prateleiras já estavam em movimento. Rapidas como trends. Esta vida que você pediu, explicou a senhora El, fica um pouco mais distante do sonho do pub e da aventura na Austrália. Aquelas eram vidas mais próximas. Esta envolve muitas escolhas diferentes, voltando bem mais atrás no tempo. E por isso o livro está um pouco mais longe. Entende? Entendo. As bibliotecas precisam de um sistema. Os livros desaceleraram. Ah, aqui está. Desta vez, a senhora El não se levantou. Apenas ergueu a mão esquerda e um livro voou em sua direção. Como foi que a senhora fez isso? Não tenho a menor ideia. Agora, aqui está a vida que você pediu. Pode ir. Nora pegou o livro. Leve, em bom estado, verde-limão. Ela abriu na primeira página. E, desta vez, se deu conta de que não estava sentindo absolutamente nada. A última atualização de status que Nora havia postado antes de se ver entre a vida e a morte. Tô com saudade do meu gato. Tô cansada. A vida bem-sucedida. Ela estava dormindo. Um nada sem sonhos profundo. E agora, graças ao toque de um alarme de celular, acordou e não sabia onde estava. O telefone mostrava que eram 6:30 da manhã.
O brilho da tela fez com que Nora conseguisse enxergar um interruptor ao lado da cama. Ela acendeu a luz e viu que estava num quarto de hotel. Parecia bastante sofisticado, de um jeito impessoal e corporativo em tons de azul. Uma pintura elegante e semi-abstrata, quase um Cézanne, de uma maçã, ou quem sabe de uma pera, estava pendurada na parede. Havia uma garrafa cilíndrica de água mineral, sem gás pela metade ao lado da cama. E uma caixa fechada de biscoitos amanteigados. Também alguns papéis impressos, grampeados. Algum tipo de agenda de compromissos. Ela leu o conteúdo. Itinerário para Nora Seed, integrante da Ordem do Império Britânico. Palestrante convidada. Conferência de primavera, inspirando sucesso, da Gulliver Hissart 8h45. Encontrar com Priya Navuluri, da Gulliver Hissart, e Rory Longford, da Celebrity Speakers. E J no saguão do Hotel Intercontinental 9h. Teste de som 9h05. Teste de equipamentos técnicos 9h30. Nora vai aguardar na área VIP ou assistir à primeira palestrante no salão principal. J.P. Blitch, criadora do aplicativo MeTime e autora. De sua vida, suas regras, 10h15. Nora vai iniciar sua palestra 10h45. Perguntas do público 11h. Encontro com fãs 11h30. Término Nora Seed, integrante da Ordem do Império Britânico. Inspirando sucesso. Então existia uma vida onde ela era bem-sucedida. Isso já era alguma coisa. Nora ficou se perguntando quem seriam J e as outras pessoas que ela deveria encontrar no saguão do hotel. Em seguida, largou o papel e saiu da cama. Tinha tempo de sobra. Por que estava acordando às 6h30? Talvez nadasse toda manhã. Aquilo faria sentido. Ela apertou um botão e as persianas abriram com um zumbido baixo, revelando uma vista do rio, de arranha-céus e do domo branco da O2 Arena. Ela nunca tinha apreciado esta vista específica deste ângulo específico. Londres. Canary Wharf. Do alto de cerca de 20 andares. Ela foi ao banheiro, azulejos bege, boxe amplo, toalhas brancas felpudas, e percebeu que não se sentia tão mal como costumava se sentir pela manhã. Havia um espelho ocupando metade da parede oposta. Nora reagiu com perplexidade ao ver sua aparência. E então riu. Parecia tão absurdamente saudável. E forte. E, nesta vida, tinha um péssimo gosto para roupas de dormir. Pijama xadrez verde e mostarda. O banheiro era bem grande. Grande o bastante para poder deitar e fazer algumas flexões. 10 repetições seguidas. Sem joelhos. Sem nem ficar ofegante. Então passou para a posição da prancha. E se manteve nela com apenas uma das mãos. Depois só com a outra. Sem nem tremer. Em seguida, fez algumas flexões burpee. Sem qualquer dificuldade. You. Nora se levanta e de umas tapinhas na barriga dura como pedra. E se lembrou de como tinha ficado esbaforida em sua vida raiz ao percorrer a rua principal. No que tinha sido, tecnicamente, tipo, ontem. Ela não se sentia tão em forma desde a adolescência. Na verdade, nunca tinha se sentido tão em forma assim. Mais forte. Com certeza. Procurando no Facebook por Isabel Hirsch, descobriu que sua ex-melhor amiga estava viva e ainda morava na Austrália, o que deixou Nora muito feliz. Ela nem ligou para o fato de as duas não serem amigas nas redes sociais, já que era muito provável que, nesta vida, Nora não tenha ido para a Universidade de Bristol. E, mesmo que tivesse, não teria feito o mesmo curso na faculdade. Foi uma certa lição de humildade se dar conta de que, muito embora esta Isabel Hirsch possa nunca ter conhecido Nora Seed, ainda estava fazendo a mesma coisa que fazia na vida raiz de Nora. Deu uma olhada também no perfil de Dan. Ele estava, aparentemente, feliz, casado com uma instrutora de spinning chamada Gina. Gina Lord, sobrenome de solteira Sharp. Os dois se casaram na Sicília. Em seguida, Nora deu uma busca no Google em Nora Seed. Sua página na Wikipédia. Ela tinha uma página na Wikipédia. Dizia que, de fato, ela havia participado das Olimpíadas. 2 vezes. E que tinha se especializado em nado livre. Nora havia conquistado a medalha de ouro nos 800 metros livres, com o tempo bizarro de 8 minutos e 5 segundos, e a prata nos 400 metros. Isso tinha acontecido quando Nora estava com 22 anos. Ela havia conquistado outra medalha de prata aos 26, em um revezamento 4x 100 metros. Ficou ainda mais bizarro quando leu que foi a detentora, ainda que por pouco tempo, do recorde mundial para mulheres nos 400 metros nado livre, no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Depois disso, havia se aposentado das competições internacionais. Ela havia se aposentado aos 28 anos. Ao que parecia, Nora agora trabalhava para a BBC, como comentarista de eventos de natação, havia participado do programa de televisão A Question of Sport, escrito uma autobiografia intitulada Nadia ou Afunde, era técnica assistente convidada da equipe de natação britânica e ainda nadava 2 horas todos os dias. Ela doava montanhas de dinheiro para a caridade, principalmente para o Hospital do Câncer Marie Curie, e tinha organizado uma maratona aquática beneficente ao redor do Brighton Pier para a Sociedade de Conservação Marítima. Desde que se aposentou da carreira profissional no esporte, havia atravessado o Canal da Mancha 2 vezes. Havia um link para um TED Talk seu sobre a importância da estamina no esporte, nos treinos e na vida. Acumulava mais de 1 milhão de visualizações. Quando começou a assistir ao vídeo, Nora teve a sensação de estar vendo outra pessoa falar. Esta mulher era confiante, dominava o palco, tinha ótima postura, sorria com naturalidade enquanto falava, e conseguia fazer a plateia sorrir, gargalhar, aplaudir e assentir com a cabeça,
tudo na hora certa. Nora nunca tinha imaginado que poderia ser assim, e tentou memorizar o que essa outra Nora estava fazendo, mas se deu conta de que nunca seria capaz disso. Pessoas com estamina não são feitas de nenhum material diferente de ninguém, falava ela. A única diferença é que elas têm um objetivo específico em mente, e a determinação para chegar até ele. Estamina é essencial para manter o foco em uma vida cheia de distrações. É a habilidade de perseverar em uma tarefa quando o corpo e a mente estão no limite. A habilidade de manter a cabeça baixa, nadando em sua raia, sem olhar para os lados, sem se preocupar com quem pode te ultrapassar. Quem diabos era aquela pessoa? Ela avançou um pouco o vídeo, e essa outra Nora continuava a falar com a confiança de uma Joana Dark da autoajuda. Se você tem como objetivo ser algo que não é, vai sempre fracassar. Tenha como objetivo ser você. Parecer, agir e pensar como você. Ser a versão mais verdadeira de si. Abrace essa singularidade. Apoie, ame, trabalhe arduamente essa singularidade. E não dê a menor bola quando as pessoas ridicularizarem ou zombarem dela. A maioria das fofocas é inveja disfarçada. Mantenha a cabeça baixa. Mantenha a estamina. Continue a nadar. Continue a nadar, murmurou Nora, ecoando esse outro eu e se perguntando se o hotel tinha piscina. O vídeo desapareceu. E, um segundo depois, seu celular começou a vibrar. Um nome apareceu. Nádia. Ela não conhecia nenhuma Nádia em sua vida original. Não sabia se a visão desse nome teria inspirado uma reação de alegria ou de terror nesta versão de si mesma. Só havia um jeito de descobrir. Alô? Corita. Uma voz que não reconhecia. Uma voz que parecia íntima, mas não totalmente afetuosa. Tinha um sotaque. Talvez russo. Espero que esteja tudo bem com você. Oi, Nádia. Obrigada. Tudo bem. Só estou aqui no hotel, me preparando para a conferência. Ela tentou passar animação na voz. Ah, é. A conferência. 15.000 libras por uma palestra. Parece bom. Parece um absurdo. Mas ela também se perguntou como Nádia, fosse quem fosse, sabia daquilo. Ah, é. Joe nos contou. Joe? É. Pois é. Então, preciso falar com você em algum momento sobre o aniversário do seu pai. O quê? Sei que ele adoraria que você viesse aqui nos visitar. Todo o corpo dela ficou gelado e fraco, como se tivesse visto um fantasma. Nora se lembrou do enterro do pai, de abraçar o irmão enquanto os dois choravam um no ombro do outro. Meu pai? Meu pai. Meu falecido pai. Ele acabou de voltar do jardim. Quer trocar uma palavrinha com ele? Isso era tão extraordinário, tão chocante, que estava totalmente fora de sincronia com seu tom de voz. Ela falou de modo casual, quase como se não fosse nada demais. O quê? Quer falar com seu pai? Ela demorou um pouco. De repente, perdeu o rebolado. Eu mal conseguia falar, ou respirar. Não sabia o que dizer. Tudo parecia irreal. Era como uma viagem no tempo. Como se ela tivesse caído e atravessado 2 décadas. Ficou tarde demais para responder porque o que ouviu em seguida foi Nádia dizendo: aqui está ele. Nora quase desligou. Talvez devesse ter desligado. Mas não desligou. Agora que sabia que era uma possibilidade, precisava ouvir a voz do pai de novo. Primeiro, a respiração dele. Em seguida, oi, Nora, tudo bem? Simples assim. Casual, vago, rotineiro. Era ele. Sua voz. A voz marcante que fora sempre tão cadenciada. Mas um pouco mais fina. Talvez, um pouco mais fraca. Uma voz 15 anos mais velha do que deveria ser. Pai, disse ela, a voz um sussurro atordoado. É você. Está tudo bem. Nora? A ligação está ruim? Quer tentar o FaceTime? FaceTime. Ver o rosto dele. Não. Isso seria demais. Isso já era demais. Só de pensar que havia uma versão do pai viva numa época posterior à invenção do FaceTime. Seu pai pertencia a um mundo de telefones fixos. Quando ele morreu, estava apenas começando a se familiarizar com conceitos radicais como e-mails e mensagens de texto. Não, disse ela. O problema era só eu mesma. Estava pensando em outra coisa. Estou um pouco distraída. Foi mal. Tudo bem com você? Tudo. Levamos Sally ao veterinário ontem. Ela presumiu que Sally fosse uma cadela. Seus pais nunca tiveram cachorro nem nenhum outro animal de estimação. Nora havia implorado por um cão ou gato quando era pequena, mas o pai sempre dissera que bicho prende muito a gente. O que tem de errado com ela? Perguntou Nora, tentando soar natural agora. O ouvido de novo. A infecção que não cansa de voltar. Ah, tá, disse ela, como se conhecesse Sally e seu ouvido problemático. Pobre Sally. Eu te amo, papai. E só queria dizer que... Você está bem, Nora? Você parece estar um pouco... emotiva. Eu só não disse. Não digo isso tantas vezes quanto deveria. Só quero que você saiba que eu te amo. Você é um bom pai. E, numa outra vida, a vida onde eu desisti da natação, eu me arrependo muito de não ter feito isso. Nora? Ela se sentia esquisita perguntando qualquer coisa a ele, mas precisava saber. As perguntas começaram a jorrar dela como água de um geyser. Você está bem, pai? Por que eu não estaria? É só que, sabe, você costumava se queixar de dores no peito. Não senti mais nada desde que comecei a cuidar da saúde de novo. Isso faz anos. Você lembra? Quando adotei uma vida saudável, andar com atletas olímpicos faz isso com você.
Voltei à forma física que tinha quando jogava rugby. Já são quase 16 anos, sem beber também. Colesterol e pressão sanguínea perfeitos. O médico disse. Ah, é. Sim. Eu me lembro disso. E, então, outro questionamento lhe ocorreu. Mas não tinha ideia de como perguntar aquilo. Por isso decidiu ser direta. Há quanto tempo você está com a Nádia mesmo? Você está tendo algum problema de memória ou coisa assim? Não. É. Sim. Talvez. É que eu tenho pensado muito na vida ultimamente. Virou filósofa agora? Ué. Eu me formei em filosofia. Quando? Deixa pra lá. Só não consigo me lembrar de como você e Nádia se conheceram. Ela ouviu um suspiro estranho do outro lado da linha. Ele passou a falar com uma certa rudeza na voz. Você sabe como a gente se conheceu? Por que está trazendo isso tudo à tona? Foi alguma coisa que aquele terapeuta resolveu cutucar? Porque você sabe o que penso sobre o assunto. Eu tenho um terapeuta. Foi mal. Pai. Tudo bem. Só quero ter certeza de que você está feliz. Óbvio que estou. Tenho uma filha campeã olímpica e finalmente encontrei o amor da minha vida. E você está melhor. Da cabeça. Digo. Depois de Portugal. Nora queria saber o que havia acontecido em Portugal. Mas antes tinha outra pergunta a fazer. E a mamãe? Não foi ela o amor da sua vida? Ela foi. Um dia. Mas as coisas mudam. Nora. Ah, qual é? Você já é bem grandinha. You. Nora colocou o pai no viva voz. Entrou de novo na sua página na Wikipédia. Como era de esperar, seus pais tinham se divorciado depois que o pai teve um caso com Nadia Vanko, mãe do nadador ucraniano Yegor Vanko. E, nesta linha do tempo, a mãe havia morrido mais cedo, em 2011. E tudo porque Nora nunca havia se sentado naquele estacionamento em Bedford e dito ao pai que não queria mais participar de competições de natação. Nora teve aquela sensação de novo, de que estava sumindo aos poucos, de que tinha concluído que esta vida não era para ela e por isso estava desaparecendo e voltando à biblioteca. Mas permaneceu onde estava. Ela se despediu do pai, encerrou a ligação e continuou a ler sobre si mesma. Era solteira, embora tivesse tido um relacionamento de 3 anos com o medalhista olímpico americano Scott Richards, com quem morou por algum tempo na Califórnia, em La Jolla, San Diego. Agora morava na zona oeste de Londres. Após ler a página completa, ela largou o celular e decidiu descobrir se havia uma piscina no hotel. Queria fazer o que estaria fazendo nesta vida, ou seja, nadando. E talvez a água fosse ajudá-la a pensar no que dizer. Foi uma nadada excepcional, apesar de ter rendido pouca inspiração criativa, e a acalmou depois da experiência de conversar com o falecido pai. Nora tinha piscina só para si e deu várias voltas nadando peito, sem precisar pensar. Era uma sensação tão empoderadora estar tão forte e em tão boa forma física, e ter tamanho domínio da água, que por um instante parou de se preocupar com o pai e de ter que dar uma palestra para a qual não estava exatamente preparada. Mas, enquanto nadava, seu estado de espírito foi se modificando. Ela considerou aqueles anos que o pai tinha ganhado e a mãe perdido. E ao pensar nisso, foi ficando cada vez mais zangada com ele, o que a impeliu a nadar ainda mais rápido. Nora sempre tinha imaginado que os pais eram orgulhosos demais para se divorciar. Então, em vez disso, deixavam os ressentimentos crescerem por dentro, projetando-os nos filhos, principalmente em Nora. E nadar havia sido seu único passaporte para a aprovação. Aqui, nesta vida que experimentava agora, Nora tinha seguido uma carreira para fazer o pai feliz, enquanto sacrificava seus relacionamentos, seu amor pela música, seus sonhos além de qualquer coisa que não envolvesse uma medalha, sua vida. E o pai havia retribuído tendo um caso com essa tal de Nádia, abandonado sua mãe, e continuava rude com ela. Depois de tudo isso, fora assim o pai. Pelo menos, esta versão dele. Ao trocar para o nado livre, Nora se deu conta de que não era culpa sua que os pais jamais tivessem sido capazes de amá-la como seria esperado, incondicionalmente. Não era sua culpa o fato de sua mãe focar em cada defeito seu, começando pela simetria de suas orelhas. Não. Começou muito antes disso, na verdade. O primeiro problema foi que Nora havia ousado, de algum modo, dar as caras no mundo no momento em que o casamento dos pais estava relativamente frágil. A mãe caiu em depressão e o pai se voltou para copos de uísque puro malte. Nora deu mais 30 voltas, e sua mente se acalmou e ela começou a se sentir livre, sozinha com a água. Quando por fim saiu da piscina e voltou para o quarto, vestiu as únicas peças de roupa limpas que havia no cômodo, um elegante terninho azul marinho, e ficou olhando fixamente para o interior de sua mala. Ela sentiu a profunda solidão que emanava de dentro. Havia um exemplar de seu próprio livro. Na capa, ela exibia um olhar de determinação férrea, e estava com o maiô da equipe de natação da Grã-Bretanha. Nora ergueu o exemplar e viu, em letras miúdas, que tinha sido escrito em parceria com Amanda Sands. Amanda Sands, a internet lhe disse, era ghostwriter de uma vasta gama de celebridades do mundo do esporte. Em seguida, olhou para o relógio. Era hora de se dirigir para o saguão do hotel. Paradas à sua espera, havia 2 pessoas bem vestidas que ela não reconheceu, e uma que com certeza sabia quem era. Ele usava terno e estava barbeado com perfeição nesta vida, o cabelo repartido de lado e impecável, mas era o Joe de sempre. As sobrancelhas de pelos castanhos ainda bem grossas. É seu lado italiano, costumava dizer a mãe deles. Joe? E tem mais. Ele estava sorrindo para ela. Um enorme sorriso fraterno e singelo. Bom dia, maninha, disse ele,
surpreso e um tanto sem jeito com a duração do abraço que ela estava lhe dando. Quando o abraço chegou ao fim, ele a apresentou às outras 2 pessoas que o acompanhavam. Esta é a Priya, da Gulliver Research, a empresa responsável pela organização da conferência, e este é o Rory, obviamente, da Celebrity Speakers. Oi, Priya. Disse Nuro. Oi, Rory. É um prazer. É? Sim, disse Priya, sorrindo. Estamos tão felizes em ter você aqui. Você fala como se nós 2 nunca tivéssemos nos visto antes. Disse Rory, com uma risada estrondosa. Nora saiu pela tangente. Eu sei que nós já nos conhecemos. Rory. Eu estava só fazendo graça. Você conhece meu senso de humor. Você tem senso de humor? Boa, Rory. Tá, disse o irmão, olhando para ela e sorrindo. Quer ver o espaço? Ela não conseguia parar de sorrir. Ali estava o irmão. Seu irmão, que fazia 2 anos que não via e com quem não tinha nem um pequeno vestígio de bom relacionamento fazia mais tempo ainda, com uma aparência saudável e feliz, e parecendo gostar dela de verdade. O espaço? O salão, onde você vai dar a palestra. Está tudo pronto, acrescentou Priya, prestativa. É um salão enorme, disse Rory, em sinal de aprovação, enquanto segurava um copo descartável de café. Nora então concordou e foi levada até uma grande sala de conferências azul, com um palco amplo e cerca de 1000 cadeiras vazias. Um técnico todo de preto se aproximou e perguntou. Qual você prefere? Lapela, de mão ou de cabeça? O quê? Que tipo de microfone você vai querer lá em cima? De cabeça, respondeu o irmão no lugar de Nora. De cabeça, disse Nora. Foi só um palpite, explicou o irmão, depois daquele pesadelo com o microfone em Cardiff. Total. Que pesadelo. Priya estava sorrindo para ela, querendo perguntar alguma coisa. É impressão minha ou você não trouxe nenhum arquivo para sua apresentação? Nenhum PowerPoint nem nada assim? O irmão e Rory a encaravam, um pouco preocupados. Obviamente, aquela era uma pergunta para a qual deveria saber a resposta, mas não sabia. Sim, disse ela, então notou a expressão do irmão. Não. Sim, eu não trouxe nenhum material de apoio visual. E todos a olharam como se houvesse algo de errado com ela, mas Nora apenas sorriu.